Fala, galera, tudo bem? Muito bem-vindos aqui a mais um bate-papo. Hoje num clima um pouco mais descontraído, né, Giovanni? Porque, enfim, passou a prova do TEOT. E aí? Galera, bem-vindos aí a uma bate-papo aqui, uma correção do TEOT 2023. Hoje a gente trouxe aí duas visitas ilustres. Um que você já conhece, Dr. Abel, nosso mais novo especialista em ombro, também já especialista em trauma ortopédico, e o Dr. Felipe, mais novo residente de tumor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e que saiu direto lá do TEOT e veio aqui discutir a prova com a gente. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Giovanni. Tudo bem? Fala, galera. Vocês estão bem? Como estão as coisas? Tudo certinho. Eu quero saber com você, Dr. Felipe. Como é O cara que tá até meio tímido, assim, né? Como é que tá? Com medo de ser essa- sabatinado. Tá aliviado? Como que é a sensação? Olha, a sensação é como se você tirasse uns 20 quilos de peso das costas depois de tirar esse TEOT, que, pelo amor de Deus, É tenso o negócio, é né? muito tenso. Mas assim, você foi bem. Eu fiquei sabendo que você foi muito bem na parte prática e foi elogiado aí pelos os caras que te avaliaram. Como que foi a sua experiência da prova teórica primeiro e da prova prática também? Então, assim, acho que essa prova teórica, eu acho que é o que pega mais para todo mundo, eu imagino. Porque eles colocam algumas questões que você vê bem, praticamente impossível, né? E veja que essas questões às vezes dão aquela desestabilizada na gente, né? Você tá lá, é o primeiro dia, você chegou, você ainda tá se acostumando com a cidade, ainda tá se acostumando com o local e muitas vezes vai ser o que vai mais pegar para quase todo mundo. Imagino que, assim como eu, vocês também devem ter passado por isso. Mas assim, Felipe, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né, o Giovanni sempre traz isso aqui, é que às vezes as pessoas não têm tanto medo da prova teórica como tem medo da prova oral, da prova ali, da parte prática, né? Você tinha essa impressão, assim? Você tinha mais medo da prova, da parte prática ou tinha mais medo da prova Cara, oral? eu vou te dizer que eu concordo com isso daí. Eu realmente tinha muito mais medo da parte oral do que da parte teórica. Mas quando eu cheguei lá na hora da prova, eu vi que o negócio é muito diferente. Eu acho que assim, o avaliador da parte oral, prática, habilidades, exame físico, que seja, ele tá lá muito mais para te ajudar do que para te atrapalhar. Muitas vezes, pegando ali na parte oral, quando você começa a querer ir por um caminho que não é o caminho correto, cara vai da te coisa, o cara vai direcionando. te direcionando para te voltar para aquilo que precisa. Isso daí aconteceu comigo diversas vezes, eu tenho certeza que outros colegas vão dizer a mesma coisa. Até vocês, talvez, o TEOT de vocês Isso. tenha acontecido Isso também. aconteceu. O Giovanni ele não teve essa experiência, que o dele foi aquele TEOT online. O meu já era o TEOT tradicional, como foi o TEOT de vocês, assim. É a experiência que a gente sempre traz, né, Giovanni? A gente quer sempre trazer isso para vocês realmente darem mais valor para essa parte teórica, porque ela é o primeiro gargalo, né? Você precisa acertar ali mais que 50% e às vezes parece ser mais fácil acertar 50% do que é de fato, né? Então tem que ficar de olho nisso. Daí a gente sempre trouxe isso, eu sempre falou com vocês no último podcast que a gente falou um pouquinho sobre a prova, foi exatamente essa dica que a gente deu, né? Sim. E isso daí, pessoal, a questão da prova teórica, né, essas questões impossíveis aí, a gente viu que teve algumas, né, Vitor, que até a gente que tá aí a par de todas as literaturas, tudo, a gente realmente também não sabia, né? Todo TEOT tem essas questões, né? Não tem jeito. O Felipe mesmo, pô, o cara estudou pra caramba, aluno Ortop Review aí esse ano, até ajudou a gente em aulas de tão bom que ele é, né? Passou em tumor aí na Escola Paulista, com louvor, mesmo não sendo da casa, né? Ele foi residente lá do Einstein, nosso residente. Então a gente treinou ele muito bem e chegou na prova teórica, não teve jeito. Tem aquela questão ali que, pô, eles colocam de propósito, não para poder tirar você da prova, porque você precisa fazer 50%, 60% da prova ali, mas questões que às vezes para poder ver a parte emocional do cara mesmo. E Felipe, o que você diz assim pro pessoal com relação à distribuição das questões? Você acha que foi uma prova aí justa, uma prova que abrigou assim os principais temas, ou foi uma prova sem noção total? Não, eu acho assim, que a prova do TEOT é muito bem feita, né? Não tem como dizer que não é. Apesar de, como o Giovanni falou, tem questões que realmente é impossível, você tem que tomar muito cuidado, mas não se destabilizar quando você vai uma questão como essa, porque não é porque você vai errar essa questão impossível que você não vai ter mais 80, 90 questões para poder te conseguir passar na prova do TEOT. É uma prova de suficiência, não uma prova para você fazer para ser o melhor. Claro que se você quiser ser o melhor é outro tipo de estudo, mas a prova do TEOT é o suficiente para você passar. Seu TEOT vale tanto quanto do primeiro, do segundo, do terceiro lugar, não importa. Você vai ser o seu Isso é TEOT. uma coisa que a gente sempre bate aqui, pessoal, sempre bate aqui. O cara que tá lá largado de rua, né, Giovanni, ele fica lendo ali, às vezes ele vai por um professor dele que dá um tema bacana, mas às vezes é um tema, um microtema ali que parece tomar uma importância muito maior na vida daquela pessoa, mas que na prova não faz tanta diferença. Então, é isso a nossa ideia aqui. A gente traz para vocês o que é de fato mais relevante, mais importante para você ser suficiente na sua prova de título, né? Então,
Uma das bases, aqui já até puxando um pouco o gancho para a nossa discussão, uma das bases que a gente sempre fala, sempre traz para vocês, é treinem questão. Nossa, o que teve de questão repetida. Né? Mas, Felipe, você passou pra gente a impressão aí de como foi a prova. Perguntar agora pro Abel. Abel, né, foi estudar a prova. Você fez também a prova, né, pra ver como que você estava, seu nível. Passou aí, de novo, Abel? Fala, pessoal. Deu pra passar mais uma vez. Eu sou um grande curioso aqui do TEOT. Fiquei traumatizado com o meu ano e decidi que eu quero passar em todos os anos. Esse ano deu certo mais uma vez. E assim, comentando o que vocês estão falando sobre a questão da dificuldade, questão repetida, sobre ser uma prova de suficiência, é aquela questão, o que vai definir se uma prova é fácil ou difícil é mais a proporção de questões que já são cobradas, questões às vezes até repetidas, com as questões inéditas. Nunca vai ter uma prova que vai ser só de questões repetidas, nem uma prova que as 100 questões são inéditas. Isso não faz nem sentido, né? Se as questões são cobradas de uma forma, é porque elas têm uma relevância para o conhecimento do ortopedista. E eu acho que é justo que essa prova, ela teve um número bem proporcional, assim, eu acho que isso vai se refletir no índice de aprovações, assim, não acho que tenha sido um ano especialmente difícil, assim, atípico, no sentido de cobrar muito fora já do padrão. Eu acho que a maioria das questões, principalmente para quem já é do curso, que tem acesso à plataforma, que tem acesso ao banco de questões, viu que, em termos de suficiência, muito já tinha sido coberto em outros anos, em outros tipos de prova. Isso foi essencial, né, Abel? Eu recebi muitas mensagens aí, muitos de vocês mandaram para mim aí agradecendo essa liberação da plataforma, né, que a gente deixou aí nos últimos meses para vocês, e eu senti isso, senti muita questão igual, semelhante aos outros anos. Tinha questões, né, Vitor, que era igualzinho, cara, tinha questão, literalmente, a primeira que a gente vai começar comentando justamente é assim, é uma igual, exatamente igual. E aí tem um espectro, né, tem a igual, tem aquela que é parecida, tem aquela que traz a mesma ideia, então essa é a importância de fato da gente discutir questões. Vamos começar aqui, eu separei algumas questões, Bora começar lá. Aqui. Pessoal, aqui ó, abrindo nossa plataforma, quem já conhece aí, já sabe como que funciona, né? Aqui, quem ainda conhecendo a plataforma do Thor, né? Esse aqui é o nosso painel de questões, né? Conforme a área, né? E o peso que essa questão tem, o nosso desempenho, conforme você vai fazendo questões, que é só O Giovanni, ele faz questão de colocar sempre na minha plataforma, porque eu nunca resolvo questão. Viu, galera? Ó, fraco em tudo, mas vamos lá. Então vamos aqui, ó, já está na nossa plataforma o TEOT 2023, a gente vai abrir aqui. Agora, ó, só para vocês verem, rapidinho, a gente está aí com quase chegando a 1.600 questões, está faltando colocar as questões de anatomia aqui do TEOT, vai chegar aí a quase 1.700 questões. Então a gente vai aqui nos nossos filtros que você já conhece. Então vamos lá, vamos colocar aqui TEOT 2023. Vamos filtrar aqui, ó. 100 questões, já estão todas aqui, né? A gente vai comentá-las hoje algumas e vamos também colocar aí depois na plataforma os comentários em texto em vídeo. A gente já está preparando isso. Giovanni, bota na parte de filtros, aí bota na palavra-chave, escreve Codivila. Vamos lá. Codivila. Codivila. E bota com I. Eles variam um pouco a descrição. É Codi... Caramba, tô mal, hein? Codivila. Vamos colocar assim que já aparece. Beleza. Filtrar. Tá aqui, ó. Achamos aqui a nossa primeira questão. Por que eu quis trazer essa questão como primeira questão? Porque ela é exatamente igual à questão do ano passado. Assim, não é que ela foi parecida e tal. Não, ela foi igual. Vai explicando aí, Vitor. Eu vou mostrando aqui pra eles essa questão. Eu vou achar essa questão aqui, ó, no TEOT 2022. Eu não sei o que aconteceu, se foi algum erro que passou batido, ou se foi de maneira intencional, de fato, que essa questão fosse igual, mas ela é exatamente igual. Ele falava que na lesão crônica do tendão quadricipital, a técnica demonstrada na imagem, ele trazia uma imagem pra gente. Aqui, ó, a questão, o Giovanni mostrando a questão do TEOT 2022. Então, assim, ó, do TEOT do ano passado, você já tinha pelo menos uma questão se você tivesse treinado a tua prova do ano passado. Então, ele perguntava basicamente qual era a imagem, né, nessas lesões crônicas do tendão quadricipital, qual era essa técnica demonstrada. Na aula que a gente dá aqui de lesão quadricipital, de lesão do mecanismo extensor, a gente fala um pouco sobre lesões crônicas, a gente faz questão de enfatizar a técnica de Codivila, porque quando cobram, gostam de cobrar essa técnica. Tô errado, Felipe? Não tá de jeito nenhum. Tem até a dica clássica do crônico,
Codivila. É. C de crônico, C de Codivila. Porque são vários O V- epônimos e o V, ali, né, às vezes na confunde. imagem eu boto um desenho, assim, fica uma coisa um pouco mais gráfica, o V do Codivila ali, né? Essa imagem, esse retalho que é feito ali para poder baixar o tendão, é o V ali do Codivila de cabeça para baixo. Então, Sim. é uma questão tranquila. Acredito que Outra muita gente tenha acertado. questão também, Vitor, que eu lembrei aqui agora foi a de prótese reversa do ombro, cara. Ó, Bota lá. vamos colocar aqui. Artroplastia. Artroplastia. Deixa eu ver se vai pelo... Coisa, senão a gente vai pelo... Ah, já sei. Eu vou aqui pelo assunto. Artrose... Você vê que tem diversas maneiras de você pesquisar na nossa plataforma. Já coloquei aqui artrose e artroplastia do ombro. Cara, essa questão aqui, ó. Tem 3 questões. Na verdade teve mais, né? filtrou, Foi um sim, tema que isso é caiu ótimo. bastante, mas essa daqui que eu queria mostrar, ó. Na biomecânica da prótese reversa do ombro, o centro de rotação da cabeça humeral encontra-se em posição. Cara, questão mais clássica é impossível, né, galera? Questão que caiu ano passado também, só que em um outro formato, perguntando, acho que se não me engano foi na prova teórico-prática, que perguntou sobre a biomecânica, né, os princípios da prótese reversa. Mas, de novo, daqui, Felipe, quando você viu essa questão aqui, o que você fez? Isso daí foi a minha primeira questão da prova. Nossa, eu falei, Na minha estou prova, a primeira era essa. confiante, né? Então me deu uma tranquilidade, porque acho que repetindo a gente fica mais tranquilo de conseguir acertar, né? Eu acho que assim, Felipe, não sei se você concorda comigo, mas esse é o tipo de questão assim, que te dá uma confiança, mas tomar cuidado, porque às vezes você olha assim, pô, já sei, marcou e nem revisa, né? Então, como que foi assim a questão de tempo pra você na prova? Então, tempo pra mim foi... Eu fiz a Tranquilo? prova no tempo. Foi Então, tranquilo. assim, eu acho que, dependendo de cada pessoa, como ela faz o ritmo de prova dela, daria para fazer até 2 vezes a prova. Assim. Então. Normalmente o que eu faço eu faço a prova e aí na hora de marcar no gabarito eu vou revisando cada questão que eu tô vendo que se eu tô marcando corretamente aquilo. Sim. Assim. Não, o que eu quero dizer é isso. Às vezes é uma questão que é realmente relativamente fácil, no sentido de que já é repetida, daqui toda a aula a gente reforça esse conceito aqui. Então, às vezes, não de passar tão batido assim, responde, mas sempre revisa, aproveite o seu tempo. Tem muita gente que quer fazer a prova e já sair embora, mas esse é aproveitar o tipo o de tempo, questão né? que pode dar pegadinha, né? Porque o cara vai e coloca muito Sim. parecido e tu vê que, na verdade, é aquela questão que é similar, né? Ele pega a mesma ideia e às vezes pode mudar alguma coisa. Então, toma cuidado que essas questões são muito resumidas, muito simples. Essa né? daqui, Abel, acho que você pode falar um pouquinho. Essa é uma questão que gerou um pouquinho de polêmica, até entre a gente do ombro. Eu vou ser sincero pra você que eu fiquei um pouquinho em dúvida. O Vitor já matou essa questão, o Abel também ficou assim meio cabreiro com essa questão. Na fratura do proximal do húmero, né, fratura proximal do húmero, o procedimento de salvação indicado para tratamento da osteonecrose, da tuberosidade maior com perda da elevação e rotação lateral, atenção a essa questão da perda da rotação lateral, isso aqui é um detalhezinho, ativas, é a hemiartroplastia, artroplastia reversa isolada, transferência do trapézio inferior, artroplastia reversa associada à transferência do grande dorsal. Diz aí, Abel. Essa é uma questão que pode se tornar difícil, porque ao mesmo tempo que ele dá a informação de que há uma perda da elevação e da rotação lateral, ele também joga ali a informação da osteonecrose da tuberosidade maior como se fosse uma questão menor, e aí a gente fica pensando, nossa, mas já vai partir para artroplastia reversa, e a gente tem esse viés de entender que se há uma perda de movimento, a gente tem que fazer a transferência tendinha para compensar, né, para recuperar essa esse já é um conceito movimentação, fundamental. mas a gente tem que entender bem que é necessário que essa transferência seja fixada num osso bom, no osso íntegro. Então, a questão da osteonecrose da tuberosidade maior já limitaria fazer esse procedimento de forma isolada. Apesar de parecer, talvez, que essa alternativa da artroplastia reversa com a transferência muscular seja muito brusca, por um quadro que não parece tão grave assim, por uma questão conceitual de só a transferência não tem onde ser fixada, não teria como não ser feita associada à artroplastia. Então, meu comentário sobre essa questão é assim, uma questão difícil. Eu acho que é uma questão difícil. Pra gente que é do ombro, já tivemos uma leve discussão aqui sobre as possibilidades. Mas assim, eu acho uma questão difícil, porque é uma questão bem específica de um assunto que a pessoa tem que ter um pouco de compreensão do que está acontecendo para poder marcar a resposta correta. Então, basicamente, é o que ele falou para você. Fratura do número proximal, osteonecrose da tuberosidade. O que está acontecendo? Por que esse paciente não tem movimento? Porque ele não tem tuberosidade, o tendão soltou. Como que você vai fazer uma hemiartroplastia, uma artroplastia reversa isolada? Por sinal, qual foi o gabarito dessa? Foi Artroplastia reversa com a transferência, né? Sim.
artroplastia reversa isolada e a transferência do trapézio inferior, se você, basicamente a AIC, como que você vai fazer essas duas se você não tem osso? A osteonecrose aconteceu, você não tem tuberosidade, você vai lá e faz uma artroplastia normal anatômica. E isso é um conceito fundamental, Giovanni, Abel, isso daqui é uma coisa que a gente sempre, que tem que ser falado quando você vai falar de artroplastia. Você tem que pensar em fazer uma artroplastia total, anatômica, quando você tem garantia de que essa tuberosidade vai funcionar. Então, inclusive, às vezes a pergunta pode ser nesse sentido. O principal fator de bom prognóstico com uma prótese anatômica é a consolidação das tuberosidades, tá? Então, não tem tuberosidade, o tendão não tem onde consolidar, esquece A e C. A isolada, se você não tem rotação lateral, a tua função da reversa eu falei isso pior. em aula, Vitor. Fala do sinal da cancela, isso é uma coisa importante. O que acontece? Quando a gente tem um déficit de rotação lateral, leia-se aí, né, o redondo menor não funciona, não existe, a gente precisa fazer algum tipo de transferência, porque senão o paciente perde força de elevação mesmo, né? A rotação lateral ali, o redondo menor vai ajudar a estabilizar a cabeça do úmero para poder ter uma elevação melhor. Tá? Então isso aqui é uma questão realmente que tinha que pensar um pouquinho mais. Eu acho bem específica, assim. Tinha que pensar um pouquinho mais. Vitor, quer falar um pouquinho de ombro ou quer ir um pouco para trauma? Não, vamos falar um pouco de trauma. Tem uma questão, outra questão que aí eu trago de novo, essa questão de refazer questões para você realmente aprender e não errar, né? No politraumatizado, escreve assim, no politraumatizado... Essa questão aqui é clássica. Cara, essa questão, existe uma outra questão, já foi comentada, no TARO 2021. TARO 2021. Recentíssimo. A pergunta, recentíssimo, cara, a pergunta era, qual desses mediadores é o que representa a resposta inflamatória sistêmica? No politraumatizado, o mediador inflamatório que mais se correlaciona com a gravidade, então, quanto maior a resposta inflamatória sistêmica, maior a gravidade do quadro. E aí, assim, é uma questão decoreba demais, assim, no comentário da questão que eu trouxe, eu tentei criar uma regrinha, uma coisa para fazer a gente lembrar, porque vocês já viram que cai. Essa é a segunda vez, eu tenho certeza que vai cair de novo, tá? Sim. Qual é Quer falar? Não, eu quero falar o seguinte, essa questão é o tipo da questão que, assim, cara, eu quando vi, assim, eu já sei lá da onde eu sei que é interdisciplina 6, entendeu? Fica meio que no subconsciente, entendeu? Eu não sei explicar porquê, o Vitor sabe dizer melhor porque ele fez essa aula, mas, assim, realmente era uma questão batida, né? Na verdade, na literatura, ele joga desse jeito, assim, ele coloca interdisciplina 6, maior resposta ele não tem uma explicação fisiológica e nem acho que seja necessário você gastar HD da sua cabeça com isso. Daí você tem coisas que são mais relevantes, mais importantes que você precisa gravar. Quando eu fiz essa questão, eu tentei fazer uma regrinha assim, para poder lembrar, que é IL6 sistêmica, resposta sistêmica. É bobo, é idiota, mas ajuda a memorizar ali no subconsciente. E assim, era IL6, é isso, é uma questão que já caiu, se você já tivesse feito aí questão anterior, você teria acertado -1 para te deixar nervoso. Sim, tem alguma aí, Abel, que você quer mostrar pra galera? Não, só complementando a mesma questão, realmente não dá para dizer que é uma questão fácil, porque nós não temos bem esse conhecimento aí de imunologia, mas eu já vi até ser cobrado como valor numérico essa questão, e para a resposta inflamatória sistêmica, essa interleucina 6 pode estar acima de 200. Tá, boa informação aí pra gente, agregando mais conhecimento. Beleza, quer abrir aqui um pouco de trauma, Vitor? Vamos ver aqui, vamos correr um pouquinho nas questões, que aí a gente vai lembrando também coisas que foram aí, o Felipe também pode trazer pra gente aí o que chamou a atenção mais pra ele na aula, na prova. Então essa do politraumatizado, né? Primeiro aqui, né, aquela questão da proporção que a gente fala, né? 22 questões aí relacionadas a trauma adulto, né? Tá. Essa daqui da tríade terrível do cotovelo, né? A lesão do ligamento colateral lateral mais frequente é a... Que questão? Fala aí, Felipe. Essa daí não é uma questão tão fácil. Concordo que sim. Ombro e cotovelo não tá muito fácil nessa prova, não. Tá. Mas essa daí o que me ajudou muito foi a vivência. Então, claro. Se você entrou numa cirurgia se você entrou numa cirurgia de fazer uma reconstrução colateral lateral, você sabe que você vai fixar ele de volta no epicôndilo, no côndilo numeral. Sim. E a âncora fica lá no côndilo. Você vê uma radiografia pós-operatória, então... Quando você abre ali, tá careca, né? Tá careca. Tá careca, ele acaba avulsionando ali naquela região. Então, sim. É uma questão que... essa realmente, assim, pela teoria era um pouquinho difícil, mas realmente, quem entrou numa cirurgia dessa acaba não tendo dificuldades, né? Então, avulsão na sua origem, ligamento colateral lateral,
Galera, você que vai prestar a prova do ano que vem, essa questão de parte anatômica, ligamentar do cotovelo, imprescindível. Sempre vai cair uma questãozinha sobre isso, estabilidade do cotovelo. Né? Minha aula do curso ficou bem bacana mesmo, fiquei até orgulhoso dessa aula, porque realmente é um tema difícil, que às vezes muita gente não tem muita prática, mas que sempre aparece aí na prova e não foi diferente dessa vez, tá? Essa aqui, galera, foi uma questão também clássica, mas mais clássica impossível, né? Incidência radiográfica de fratura do talos, incidência de Canale e Kelly. Essa aqui, pessoal, já foi também questão aí antiga, igualzinho, né? Igualzinho, né? Então, realmente, essa parte de incidências radiográficas, vou te dizer aí, principalmente do ombro, principalmente do quadril também, gosto e do tornozelo ali. São coisas assim que sempre vêm aparecendo, tá? Então aqui foi da região do tornozelo, né, do talos. Canale Kelly é realizada com angulação da ampola do aparelho em relação ao plano horizontal, a descrição, né, da incidência de Canale Kelly, né? 75 graus em relação ao solo e 15 graus de rotação medial do pé. Qual que é a ideia aqui? Essa incidência, pessoal, ela é para avaliação de fraturas, às vezes com pouco desvio, do colo do talos. Então o colo, o talos fica meio escondido ali entre a pinça, né, tíbio fibular e o calcâneo. Então a ideia é eu coloco isso em aula, né, você apresentar o talos para a sua ampola do raio-x. E aí com essa angulação você consegue, vamos dizer assim, ter uma melhor visão ali para os raios entrarem realmente ali no talos e você ver essa fratura. Mas mais uma clássica aí de incidência radiográfica, eu acho que quem reviu aí, quem fez questões antigas não teve dificuldade com essa questão, não. Bel. Essa questão, eu acho que a forma mais fácil de decorar, a gente tem tanta coisa para decorar, é mais ter em mente uma imagem do posicionamento do paciente, assim, tipo, às vezes nem precisa saber o valor exato, mas se você sabe o posicionamento ali, em que o pé fica em cima da placa da radiografia, eu acho que já dá para matar a maioria das alternativas aí. E lembrar que muitas vezes esses termos vêm de forma diferente. Ali está como rotação lateral ou medial, muitas vezes pode aparecer na questão como pé supinado, pé pronado, ou então a angulação da ampola pode aparecer se ela está em posição caudal ou cranial. Mas se você tiver em mente assim, a posição que a gente deixa o pé, eu acho que já dá para matar essa questão. E olha, eu vou te falar uma coisa, assim, particularmente, isso é uma coisa que eu acho extremamente importante, saber fazer radiografia. Porque a radiografia bem feita, essa semana que passou agora eu tive um caso no pronto-socorro, tá? No pronto-socorro, o paciente chegou, pediu uma radiografia, bateu o ombro, tava com o ombro meio dolorido, exame físico meio inocente, assim, do ombro, sem muita dor. Aí eu peguei e fui avaliar a radiografia, pedi uma radiografia de ombro mal feita, né? Veio um AP que não era o verdadeiro, veio um perfil da escápula, não tinha axilar e não tinha um AP verdadeiro. Fui lá, não. Vamos pedir de novo a radiografia. Fui lá pedir e eis que me vem uma fratura da glenoide com desvio. Então, assim, é importante que a gente saiba fazer, porque se o técnico não tem capacidade, se alguém que está lá não consegue fazer, você tem a obrigação de ir lá fazer. E às vezes você perde um diagnóstico, é uma coisa que pode te comprometer na tua prática clínica. Então, tem que saber posicionar. Aquele macete que a gente fala para prática, para todo mundo, né? Não aceite radiografias mal feitas, porque isso daí às vezes você vai perder o CRM. Não, inclusive, às vezes isso é importante de você falar na sua prova oral. Você precisa falar na tua prova oral, né, Felipe? A minha aconteceu, tinha exatamente uma radiografia de coluna cervical, você tinha que falar que não dava para ver a vértebra de C7, então a radiografia estava mal feita. Isso às vezes é um ponto do teu checklist, né? Você tem que ter essa capacidade. Esse julgamento crítico, né? Julgamento crítico ali. E só lembrando também, só para terminar essa questão, que essa incidência é muito utilizada no intraoperatório também, para você ver a redução anatômica que você precisa ter do talos, né? Também a incidência que a gente usa para avaliar aquele sinal de Hawkins, né? Isso. Exatamente se está tendo a revascularização do talos. Que é um sinal positivo, uma coisa boa, né? De que não está tendo a osteonecrose do talos, né? Vitor, essa questão aqui eu achei um pouquinho difícil. Não sei se você chegou a ver. O que eu te falei? Todas de ombro eu acho que tava meio assim, deram uma pesada um pouco na mão no ombro aqui. No ombro flutuante, tá? Com ruptura dos ligamentos coracoclaviculares e acromoclaviculares, o fragmento da glenoide é deslocado. Você consegue discutir aí com o pessoal? Então, cara, assim, para começar, eu acho que o que é importante a gente lembrar daquela questão, isso sempre tem uma confusãozinha de ombro flutuante na prova, né? Eles sempre confundem um pouco o ombro flutuante, aquela questão do complexo ligamentar, do complexo suspensório superior do ombro de Gauss e tudo. Então, essa questão, ele subentende aqui que tem uma fratura da glenoide, né? Ele bota ombro flutuante. O que é o ombro flutuante? Vocês lembram o que é o conceito de ombro flutuante? De fato, qual é a diferença do ombro flutuante para uma lesão do complexo de Gauss? Porque uma LAC
é uma lesão do complexo de Gauche. Sim. Ombro, Tem duas estruturas, né? ombro flutuante é a lesão das duas estruturas, é a lesão do colo da glenoide com a lesão com a fratura da clavícula, tá? Então, o fragmento da glenoide é deslocado distal e lateralmente, distal e medialmente, proximal e lateralmente, ou proximal e medialmente. O que tu acha? Tem ideia? Abel, vamos ver. Prova do. Eu acho que essa era uma questão que podia estar aí na prova de título do ombro, cara. Então, um pouquinho mais difícil. Né? Diz aí, Abel. Eu achei uma questão difícil. A minha tentativa de matar a questão foi supor, não tinha certeza, que pela lesão dos ligamentos deve ocorrer uma elevação da clavícula, então imagino que o fragmento do acrômio, né, da glenoide, da escápula, vá todo para baixo. Então, aí eu já conseguia descartar as que falam sobre a proximalização. E medial ou lateralmente, o que tu pensa? Acho que é por causa mais da questão da musculatura, Da musculatura. Né? O que a musculatura vai fazer ali, Abel? Vamos lá. Vai tracionar em direção à sua... ao vivo aqui. Vai tracionar em direção à sua origem. Foi esse também assim que eu completei meu raciocínio. Tipo, então, seria... nenhum músculo se origina no braço. Eles se inserem no braço. Então, se há uma lesão, eles tendem a tracionar para a linha medial do corpo. Era justamente isso, né? Então, distal e medial. Cara, e essa questão é importante. Teve várias questões assim, inclusive algumas que eu vou comentar, que assim, não é aquele conhecimento fechado. Você precisava de um pouco mais de raciocínio, juntar um pouco de anatomia, entender um pouco. Porque uma que eles gostam de cobrar, que lembra muito isso, é aquela questão da clavícula. Uma fratura da clavícula. Como é que é o desvio? Essa é clássica. Então, eles meio que pegaram aquela questão e deram uma repaginada e trouxeram isso daqui pra gente, tá? Tinha que pensar um pouquinho mais. Não é aquela questão bate-pronto, que, assim, seria o ideal, né? Das questões, né? Onde só que aí tu vê aquilo que eu falei, né? No ombro flutuante, com ruptura dos ligamentos coroclaviculares e acromioclaviculares. Teoricamente, no ombro flutuante não teria essa lesão, porque você teria uma fratura da glenoide e uma fratura da clavícula, tá? Então, lembra sempre isso, até o próprio avaliador faz esse tipo de confusão, né? Mas o ombro flutuante é um tipo de lesão do complexo suspensório superior do ombro. Bora lá. Vamos lá, mais uma então. Essa daqui é uma questão mais difícil. Essa também foi uma das que o pessoal... Cara, mas essa daí, Vitor, é que o pessoal reclamou dessa questão? Não, eu achei que fosse a do... Não, essa questão aqui é clássica. Fosse a da gaveta. Essa questão aqui é clássica. Essa questão aqui era, assim, realmente... Tudo bem, desculpa aí se alguém errou essa questão, mas a gente fala em aula, já caiu outras vezes, tá? Então, a luxação aguda do joelho, a presença do sulco medial após redução, indicando irredutibilidade, acontece geralmente por interposição da cápsula articular. Daqui, aquela mecanismo, né, de casa de botão, que a gente chama, né, que faz com que você não consiga reduzir, você precisa abrir a articulação na urgência. É uma das indicações, né? Para poder você fazer a redução, né? O que você acha, Felipe? Outra coisa também é que questões antigas dessa questão colocavam o LCM também. Isso era exatamente o que eu te falava. Não tinha. Ele coloca... Isso, mais uma vez, você tem que ter um pouco de entendimento. A cápsula, o LCM ali, eles são às vezes um pouco juntos, é um pouco diferente, é difícil de diferenciar, então pode ser os dois. Então ele bota a cápsula, aí você fica assim, não, mas é LCM, o cara fica meio louco. Então a melhor resposta, sem sombra de dúvidas, é a casa. Bem lembrado, Felipe. Essa questão aqui eu acho que realmente não tem muito o que discutir, já é questão antiga aí. Realmente fazer questões antigas iria ajudar. Cara, outra questão... Essa era uma que eu estava aqui separada para eu discutir, porque, assim, mais uma vez, a parte de radiografias é extremamente importante. Saber posicionar, saber fazer radiografias. E, assim, um dos temas clássicos de radiografia são... o tornozelo, não tenho o que falar, assim. É sobreversão, espaço claro medial, espaço claro lateral, sinal da bola, o dime sign. Eu até coloquei uma imagem aqui na minha discussão, mas vocês têm lá no Rockwood de vocês veem lá, tem a imagem clássica desse sinal da quebra da bola. O que é o sinal da bola? Na radiografia do tornozelo, aqui na incidência AP, você vai ter uma região ali mais lateral, que é bem no finalzinho do maléolo lateral da fíbula, com o processo lateral do talos, aquilo ali vira um arcozinho. E aí você conseguiria traçar um círculo completo a partir daquele pedaço de arco. Então forma uma bola. Quando você tem uma fratura da fíbula e ela está desviada, ela está encurtada, existe uma quebra do sinal da bola, tá? O dime sign. Então, é isso daí. Seria a letra B
encurtamento da fíbula, tá? Subluxação medial, não é isso que a gente está vendo nessa situação, não é bem para isso que ele foi descrito. Desvio em varo do talos, é mais aquela questão do tilt ali que a gente vê, e a fratura do talos associada não tem nada a ver. Se você tem, eventualmente, até uma fratura do talos, pode ser que você não tenha a quebra do sinal da bola, porque ele vai estar preso ali junto com a fíbula, fica ali meio que íntegro. Então, o encurtamento, fratura com encurtamento da fíbula, assim que está descrito no Rockwood, uma questão clássica, né? E é importante vocês saberem isso, porque eu tenho certeza que tem gente que está me assistindo, e na sua prova de habilidades, o professor foi lá e pediu para você traçar ângulos, desenhar... Teve isso aí, Felipe? No teu, caiu na tua prova? Caiu? Na minha caiu, foi traçar os ângulos do rádio. Mas teve gente que a gente conversou que foi no traçar meu os ano foi ângulos tornozelo. do tornozelo. No meu ano foi tornozelo. Caiu o tornozelo também. É que vai variando, né, os temas ali. Beleza, mais uma questão clássica aí. Cara, essa daqui é uma das questões que a gente acha que é passível de recurso, tá, pessoal? Então, atenção, a gente depois, eu vou falar para vocês aí onde encontrar para poder você fazer o recurso, se você errou essa questão. Se você acertou, fica quietinho, né? A fratura diafisada do húmero, quando realizada a osteossíntese por meio da técnica de Belanger, né? O nervo com maior risco de lesão é o... E aí, quando caiu pra você essa questão, Felipe? O que você marcou? Você ficou como? Você então, ficou em cima do muro? Não fiquei, esse é o problema. Eu não tinha nem percebido essa divergência, né? Eu sabia que existe a questão do radial, que poderia ser uma grande lesão, porque você vai afastar ali a região do braquial, com o bíceps podendo tracioná-lo. Mas assim, o nervo que está na via, que é o... realmente a gente toma cuidado, sempre a gente vai falar que exatamente a continuação desse nervo, né, que é o cutâneo anterior lateral do antebraço, a gente sempre fala dele, então a construção do músculo cutâneo, né, o nervo que a gente vai estar lá, que a gente pode, na própria vez, se a gente não prestar atenção, já mexer nele. Aqui tem um detalhe também, assim, é difícil você colocar o músculo cutâneo como nervo acometido, porque, na verdade, até no artigo do Belanger ele coloca que pode ser lesado o cutâneo lateral do antebraço, que é um ramo do músculo cutâneo. Que é o nervo que a gente vê, né? Quem já entrou comigo, cutâneo. A gente faz lá no hospital um monte de cirurgia dessa, toda vez tá lá o nervão em cima do braquial, a gente vai lá, afasta ele, tudo assim. E não é o músculo cutâneo, já é o cutâneo lateral. Né? Então isso daí eu acho que realmente é um erro, porque é que nem você falar assim, lesão do interósseo posterior, em vez de interósseo posterior, você colocar o nervo radial. Cara, não é mais radial, já é interósseo posterior, né? Então, não é o mais correto. Além disso, tem essa questão. A gente for lá na referência, tanto no artigo do Belanger quanto na referência da questão que ele colocou, que é o Rockwood, em nenhum momento ele coloca que existe uma prevalência maior do radial em relação ao músculo cutâneo, ou vice-versa. Ele cita os dois, sem falar qual que é mais importante. Então, assim, a gente acha que as duas alternativas, tanto o radial quanto o músculo cutâneo, são possíveis com relação a essa referência que eles colocam na questão, né? Então, quer falar alguma coisa, Abel? Buscando na origem, nos artigos de origem, o que, claro, não é referência da prova, ele cita os dois também sem falar de prevalência entre eles. E eu iria até de radial nessa questão aí, até pela questão se tivesse de não apresentar como cutâneo lateral do antebraço, como músculo cutâneo. Se tivesse o cutâneo lateral do antebraço, eu ia colocar cutâneo, porque é o que a gente mais vê na prática, assim, né? Praxia do músculo cutâneo, do cutâneo lateral, mas na prova, com essas alternativas, eu colocaria radial. Tá? Então, acho que realmente é uma questão que é passível de recurso. Se você errou ela, vale a pena você ver lá o parágrafo do Rockwood, mandar lá o recurso. Lembrando que esse ano teve lá direitinho cada local onde saiu a referência, né? Tinha a questão embaixo, o capítulo da referência foi tirado, justamente para evitar esse tipo de divergência. Não, olha, mas na prova tá falando que é para você usar tal referência. Então, vai lá na referência, dê uma olhadinha, você vê que não tem especificando. Se você achar, inclusive, manda pra gente aí onde tá especificando isso, porque não foi encontrado. A gente não achou mesmo. Rodamos tudo aí e não achamos. Beleza. Vamos lá. Essa daqui, não sei se alguém chegou a ver, a gente deixa pra ver depois. Essa deixa pra depois, a do pé, a gente comenta outro momento. Sim. A fratura do calcânio. Essa daqui foi... Na minha aula eu falo isso, tá? Tratamento da fratura do calcânio, redução aberta e fixação interna pela via de acesso medial isolada, está indicada quando há acometimento. Galera, vamos lá, vamos só revisar rapidamente, né? Qual que é a grande questão ali da região do calcânio? As vias de acesso mediais são vias de acesso onde estão muito próximos do feixe vasculonervoso, onde o risco de lesões neurológicas é muito alto. Tanto que, na grande maioria dos casos, a gente vai fazer vias de acesso lateral.
Porque lateral ali do calcâneo, o que a gente tem mais é o nervo também sural. é ruim, né? É ruim por causa de cicatrização, vascularização, tudo. Mas é menos ruim, vamos dizer assim, porque o que você pode lesar ali, às vezes, o nervo sural, ramos terminais, às vezes o máximo que vai dar um pouco de diminuição de sensibilidade lateral ali da região do retropé. Mas medial o negócio complica, porque tem inervação importante ali no restante do pé. Mas tem uma situação que a gente acaba não tendo jeito. A gente só consegue acessar o sustentáculo do talos com uma via medial. Então a gente faz uma via medial ali calmamente, afastando as estruturas, pequena, para ter acesso ao sustentáculo do talos e aí resolver esse tipo de fratura. Eu falo isso daí em aula também. Realmente é uma situação um pouco de exceção, mas não é tão raro assim, né? Quando tem fratura do sustentáculo do talos, a gente tem necessidade dessa via de acesso, né? A gente não tem muito... É meio bate-pronto aí essa questão. Vamos lá. Essa daqui, pessoal, é fratura do odontoide, né? Essa aqui pegou um conceito clássico, bem assim, batido, e juntou com uma classificação que não é tão vista assim. Não é tão habitual. Né? Não é tão habitual. Né? Fratura do odontoide, de acordo com Grauer, o traço e o subtipo ideais para a fixação anterior do parafuso são respectivamente. Quer falar alguma coisa, Felipe? Então, assim, realmente é questão difícil. Na classificação mais comum, né, assim, da Alonso, né, porque Grauer, ele se classificou o tipo 2, né. Então, você tinha que ter esse conhecimento prévio dessa subclassificação do tipo 2 do Grauer. Que era com relação à direção do traço, né? O A é transverso, o B é a resposta da questão, né? Que é oblíquo, que é o que você consegue passar o que dá para passar parafuso. Que vai de antro superior para apóstolo inferior. Uhum. E o C é o contrário. O traço, né? O parafuso é ao contrário. O parafuso é ao contrário. O C é ao contrário. E lembrar que o B é o que tem maior risco de pseudartrose, apesar de tudo. Porque você passa parafuso, ainda assim é o que tem mais risco. Lembrando, pessoal, primeiro conceito, né? Esse parafuso é um parafuso de tração. Você precisa da compressão interfragmentária. Então, o parafuso ele tem que vir numa direção totalmente perpendicular ao traço de fratura. Então, como o Felipe muito bem falou, o tipo 2B é aquele traço que vem de antero superior para póstero inferior. E o parafuso, lembra, o odontoide, ele fica na porção mais anterior da segunda vértebra cervical. Então, não tem como você acessar por trás para poder reduzir as fraturas. Você precisa acessar pela frente, uma via anterior. E aí, a via anterior, você vai chegar lá nessa estrutura, o traço é de antero superior para póstero inferior, então o seu parafuso tem que ser ao contrário disso, tem que ser perpendicular. Então ele vai vir de antero inferior para póstero superior, dando possibilidade ali de compressão fratura. Lembrando aí de outros detalhes que eu falei em aula, a idade é importante, pacientes mais velhos têm risco de osteoporose, você pode rachar esse fragmento, né? Não pode ser uma fratura cominuta, né? Então tem esses detalhes aí, mas essa questão acho que a dificuldade aí foi em relação à classificação mesmo, não é uma classificação muito utilizada, mas com relação ao parafuso é uma coisa meio que clássica mesmo. Pior que acho que ia ter que saber a classificação, né? Porque a C e a D são justamente antero superior para póstero inferior, e você ia ficar naquela dúvida, tá tudo bem, entendi o conceito, mas como que é essa classificação? Tinha que saber, eu acho que esse ano eles voltaram a cobrar mais classificação. A gente estava vendo que nos últimos anos o TEOT estava diminuindo a cobrança de classificação, mas esse ano eles resolveram voltar um pouco. Tem aquela questão, né? Eu estava até comentando com os meninos. Vocês viram que o TEOT dos últimos 2 anos, ele juntava na prova teórica questões de anatomia, questões de exame físico, porque não tinha prova de anatomia nem de exame físico para poder cobrar isso. Então acabou que esse ano eles tiveram mais questões para poder cobrar espaço. mais coisas teóricas. Então agora voltando aí. Isso é uma observação bem relevante, né? Até mesmo questões de anatomia mesmo, a gente não viu tanto na prova teórica, né? Porque teve a prova específica disso. Exato. Né? Bora lá. Vitor, essa aqui eu acho que você consegue responder, hein? Na fratura do terço proximal da diáfise da tíbia, o uso da haste intramedular com acesso infrapatelar, que é o clássico, né? Pode ocasionar mais frequentemente a deformidade em... Essa questão é mais uma daquelas que é assim, foi uma questão que já foi cobrada, o conceito já foi cobrado antes, tem questão nossa comentada no banco e tudo. Então, assim, a pergunta, como ela havia sido feita da outra vez, né, como ela foi cobrada antes, era perguntando qual era uma indicação do acesso suprapatelar, e a resposta era fraturas da diáfise mais proximal da tíbia, porque quando você acessa por baixo
você tem uma tendência a fazer um anticurvato da tíbia. E aí essa questão de valgo ou varo também tem a ver um pouco, inclusive na referência, isso é uma coisa até importante, vamos lembrar dessa questão, na referência que você vai olhar na sua prova, ele coloca que esse assunto ele foi tirado do capítulo 30 do Rockwood, que é um capítulo de pseudoartrose. Entendi. Então é de complicações. É de complicação. Eu não encontrei, eu procurei ela lá, eu não encontrei ela lá naquele capítulo. Vocês depois a gente pode até pesquisar, vai ter depois o comentário dela também, mas eu não encontrei naquele capítulo. No capítulo 62, se eu não me engano, que é o capítulo da fratura diafisária da tíbia, é onde ele de fato comenta sobre a questão da via suprapatelar. E aí, essa questão do anticurvato é isso, porque a posição, se você entra com uma tíbia muito proximal com a haste, muito ali naquela posição, mais embaixo, mais anterior, que não é uma posição tão vertical na tíbia, quando você vai descer a haste, você pega aquele fragmento e desvia ele, e ela fica com esse anticurvado. Você aumenta o slope ali dessa tua tíbia, piora, né? Aumenta esse slope tibial. Com relação ao valgo, varo, acho que tem muito a ver com a questão do ponto de entrada. Você consegue fazer um ponto de entrada mais centralizado, mais na posição correta, quando você faz o acesso suprapatelar. Às vezes, ali pelo infrapatelar, você tem um tendão patelar, por exemplo, o infrapatelar que você faz parapatelar medial, você faz um pouco mais lateralizado, você acaba tendo um desvio em valgo também. Então, seria mais ou menos por aí que iria ver essa questão. Era bom até a gente dar uma checada, depois pode até ver, né, nas outros tipos, se está no gabarito lá dela, certo, ainda mantendo o capítulo 30. Tá, quando for a revisão do gabarito, né? Porque lá estava dizendo como ele era 30, e no capítulo de tíbia, a mesma fratura, ele não traz falando muito sobre o valgo, ele fala mais sobre essa questão do anticurvato e recurvato. Mas era isso, essa é mais ou menos por onde vai a resposta. Então você vê, como é importante você fazer mais uma vez, como é importante você fazer questão. Você vai lá, faz uma questão que já abordou o assunto, você já sabe mais ou menos responder a questão que ainda vai por esse lado. Daqui depois a gente vai discutir com a Renata. A gente vai com a Renata. Vamos lá. Essa também foi claro. Polêmica. Eu acho que a gente pode fazer, na verdade, Giovanni, bota uma, eu apropeitar com o Felipe aqui, polêmica, que vai pro tumor. Vou falar um pouquinho do tumor. Fecha esse traumaduto, coloca Ewing lá embaixo. Ewing. Rapaz, vocês já vão pro... Ewing. Por quê? Essa questão do Ewing, eu achei uma questão... Bem feita. Eu achei uma questão bem feita, exatamente isso que eu ia falar. Foi uma questão que não foi tão óbvia, não é uma questão muito óbvia, te exigia um conhecimento não tão profundo sobre o Ewing, mas é uma questão boa para mostrar como que é o raciocínio na hora de você fazer uma questão, onde você às vezes precisa não ter aquele conhecimento quadrado ali na caixinha, você precisa parar e pensar um pouquinho e catar um pouco das coisas que você sabe sobre o assunto. Então, questão básica, simples, no sarcoma de Ewing é o fator de pior prognóstico, o grau histológico, a idade maior que 15 anos, a lactato desodorinase lática baixa ou a translocação. Diz aí, Felipe. Então, você que é o nosso especialista de tumor agora. Ainda tô longe ainda. Bom, então vamos pensar, gente. Ewing é um tumor típico de criança jovem, né, de paciente bem jovem. O grau histológico, o Ewing, ele classicamente já é um tumor de alto grau. Então, isso já é característica do tumor. Assim como a translocação 1122, que é típica do Ewing. Mais de 90% dos casos então, tem a translocação. Isso é o normal do Ewing. Então, se é alto grau e ter a translocação, é o típico do Ewing. Então, a gente ficava nessa B/C praticamente. Se seria o lactato desodorinase baixa ou a idade maior que 15 anos. Então, veja bem. O lactato desodorinase a gente usa muito mais no osteosarcoma, que a gente sabe que o alto grau de aumento dessa lactato desodorinase está relacionado com pior prognóstico. Então, a gente pode transpor isso também para o tumor de Ewing também, que é o sarcoma ósseo, que tem essa característica também. E aí fica com a questão de idade maior do que 15 anos. É muito parecido com o que a gente vê em leucemias até. Porque tumor de gente, de criança, em adulto, é ruim. É a mesma coisa. É um raciocínio que você pode levar leucemia de criança em adulto é ruim. O paciente vai ter um péssimo prognóstico. É esse raciocínio que você tinha que ter. E aí, uma coisa só para complementar, porque isso que eu quero que vocês sempre levem. Pega uma questão, aprende com ela. Uma outra maneira dele te perguntar isso seria qual é o pior fator de prognóstico. E o pior fator, ou melhor, o fator que indica um pior prognóstico é a presença de metástases ao diagnóstico. Isso vale meio que para qualquer tumor, tá? Então, essa pergunta poderia ser feita dessa outra maneira também, né? Então, qual é o outro fator? Um que poderia estar aí além da idade maior, que é pior do que isso, seria a presença de metástase ao diagnóstico. Falando de metástase, teve uma questão de metástase, né? Eu acho que era do
Aqui a resposta era carcinoma renal. Sim. Opa, peraí. Deixa eu colocar aqui, ó. Não. É Calma que tu aí. tá botando palavras-chave. Isso, pronto. Não, essa... Aqui, ó, essa daqui, ó. Né, falando de metástase, já trouxe a deixa aí. No carcinoma metastático, uma lesão óssea isolada deve ser tratada com ressecção ampla e intenção curativa quando o tumor primário está localizado. Daqui também mais uma questão clássica, né? Tipo assim, apesar de ser um tema relativamente mais não visto, né, na prática pelos residentes, a gente bate muito isso em aula, né? Eu bati muito na aula sobre isso, que o câncer que a gente tem que pensar em tratamento resolutivo, né? Curativo, com a ressecção. Diz aí, Felipe. Então, essa questão, o Giovanni falou bem, clássica. Então, assim, lembrar que ressecção de intenção curativa vai ser para principalmente tumores que são radioquimio-resistentes. Porque se o tumor ele for radiosensível, quimiosensível, a gente vai abrir mão, vai utilizar dessas abordagens para poder ganhar a chance de cura do nosso tumor. Porque, veja, você vai ressecar um tumor de mama, somente ressecá-lo, sem fazer quimio-radioterapia, por mais que você faça uma resecção perfeita, faça até uma amputação do membro, existe a questão da micrometástase. Ou seja, o tumor, pela circulação, ele espere pequenas, uma célula ou outra do tumor que fica na circulação e pode metastatizar em outro canto e reincidivar esse tumor. Então, quais são os tumores que são classicamente radioquimiosensíveis? O tumor renal, tumor classicamente, os tumores de células claras, e lembrar também aí do colossarcoma também, que é o tumor radioquimiosensível também, que muitas vezes também a nossa cura vai ser com a ressecção. Não tem o que fazer a mais do que a ressecção. É radioresistente, né? Radioquimio-resistente, isso. Eles não são radiosensíveis, são os que eles têm que tirar. Isso, exato. Tem que tirar. Eu acho que eu troquei. Então, então o carcinoma de células renais e o colossarcoma são radioquimio-resistentes. São classicamente radioquimio-resistentes. Não tem o que fazer, não tem como você isso fazer na aula do Tucondo, tudo que eu coloco, você vê bem lá que o tratamento ele tem que ser com a ressecção. Não tem o que fazer, não adianta. Isso aí é uma questão assim que realmente já caiu outras vezes. Intenção curativa, normalmente, aí quando a gente vai falar, quando é uma metástase única, tá? Só para adendo, assim, tá? Múltiplas metástases, aí já dificilmente vai ter intenção curativa. Bora colocar em uma, Giovanni, que a gente bateu nessa questão recentemente antes do Teote. Bota aí maus tratos. Nossa, esse tema aí não tem jeito, né? Maus. Opa. Português tá difícil. Tá difícil aqui. Maus tratos. Bota lá, filtra. Essa questão, galera, é a seguinte. Na suspeita de maus tratos na criança, a alta especificidade quando ocorre fratura. Então, assim, na aula de maus tratos, eu falo que, basicamente, existem partes específicas da aula que são muito importantes. Uma das partes mais importantes dessa aula é justamente essa classificação de especificidade das fraturas, né, de alta. E aí eu falei, vamos ajudar mais ainda, vamos dar mais um empurrãozinho. Disso tudo, o que ele vai te cobrar é alta especificidade. Então, assim, até hoje eu não achei nenhuma questão que cobrasse outra situação que não fosse essa. Então, é uma questão que se repete ano após ano, é um tema que sempre cai, e é exatamente igual. Então, assim, é importante que você saiba, se lembre. Vamos revisar aqui, então, por alto, as de alta especificidade. Você imagina uma criança que levou porrada de verdade, assim, foi realmente agredida. Geralmente, essa criança vai ter fraturas em locais que precisa de mais alta energia para fraturar. Então, parte posterior da costela, parte escápula. Pô, como que uma criança quebra uma escápula? Como que uma criança quebra um externo? Então, são geralmente mecanismos de alta energia com compressão do tórax. Então, fratura posterior de costela, fratura do externo, fratura da escápula. Isso você já junta. Outra que é importante vocês lembrarem são as fraturas metafisárias clássicas. São fraturas que você encontra nessa população pediátrica, que são a em alça de balde e a fratura do canto, que na aula eu coloco as imagens lá, como é que é no livro, que às vezes não explica muito bem na literatura, então eu coloco a imagem e tento explicar direitinho. E falando de coluna, o processo espinhoso é outro local que pode ser fraturado, acho que por uma questão também de avulsão ligamentar. Então, você imagina, são traumas realmente de alta energia, uma lesão ligamentar numa coluna faz uma fratura de um processo espinhoso. Essas são as de alta especificidade. Moderada entra aquilo que às vezes a gente acha que é específico, que não é tanto. Fratura bilateral,
fratura em diversos momentos de Entraria aqui um consolidação. pouco a alternativa A e D, né? Diáfise de osso longo, pô, isso é o clássico da criança quebrar, né? Clavícula. Só que diáfise de clássico. osso longo é baixa especificidade. É, porque E qualquer aí, criança exatamente, pode cair e e eu- quebrar. Na verdade, eu trago até um adendozinho na aula, que eu acho que vale a pena lembrar vocês aqui também, é que diáfise de osso longo, esse tema se mistura muitas vezes com fratura do fêmur, fratura diafissária do fêmur. E aí, fratura diafissária do fêmur em criança não é alta especificidade. Toma cuidado. A não ser no cenário de uma criança não deambuladora. Criança abaixo de É um um ano, pode detalhe. vir de mais de um jeito na prova de vocês. Então, criança abaixo de um ano ou criança não deambuladora, que é praticamente um sinônimo, com fratura diafisária do fêmur, esquece isso, é alta especificidade, tá? Então, a resposta da nossa questão aqui, Processo gabarito, processo Letra C. espinhoso, letra Você C. falou de fratura diafisária, Vitor. Eu lembrei de uma questão também De quê? de fratura diafisária do fêmur. Em criança? Que perguntava de haste e tal, cara. Então, também bem. gente, essa questão também, se vocês forem ver a nossa aula, é outro tema quentíssimo, quentíssimo. E assim, é impressionante como cai igual toda vez. Toda vez. Na aula eu falo para vocês, colocou essa daí, né? Sim. Na aula eu sempre falo para vocês também o que eles gostam de cobrar sobre fratura do fêmur, fratura diafisária do fêmur em criança, adoram cobrar. O que gostam de cobrar sobre esse assunto? Tratamento. Basicamente, tratamento é o que é cobrado de vocês. E aqui eles deram só tratamento. E aqui eles deram uma inovada, assim, né? Mesclaram, mudaram um pouquinho a maneira de abordar, mas a ideia é igual, né? Tratamento cirúrgico da fratura diafisária do fêmur no adolescente, né, com haste intramedular bloqueada, com entrada na fossa piriforme. A É complicação clássico, né? mais grave é, galera, coxa valga, subluxação do quadril, fechamento precoce da fise ou necrose avascular da cabeça femoral. Galera, qual que é a grande questão aqui? É uma questão que muda um pouquinho, junta um pouquinho, né, a anatomia com a técnica cirúrgica, né? Lembrar que na fossa piriforme ali vai estar onde vai estar subindo, né, os vasos retinaculares ali, tem a anastomose de Whitbread, né? E aí você pode lesar essas estruturas vasculares que vão ascender ali para a cabeça femoral com a entrada piriforme, né? Então, o ideal é que no adolescente, quando for indicado aí realmente a haste, tenha a sua indicação, seja aí de entrada trocantérica para poder você Quando evitar... tiver fise, tem que ser entrada trocantérica, haste de entrada trocantérica. Quer falar alguma coisa, Bel? O que você acha? Lembrar sempre dessa questão vascular aí, principalmente, não tanto pela questão da fise, mas pela questão da artéria circunflexa lateral, toda a irrigação aí da cabeça depende muito desse ponto no Só lembrando, adolescente. circunflexa medial, né, e os vasos retinaculares laterais. Laterais. Então, só revisando aí, pessoal, para não ter confusão. A 85% da irrigação da cabeça do femoral, ela é às custas da artéria circunflexa femoral medial. Aí ela vai fazer uma anastomose extracapsular, anastomose de Whitbread, acho que é assim que fala, né? Meu inglês é horrível. E aí, os vasos retinaculares laterais são os mais importantes para irrigação da cabeça, tá? Então, sem confusão com isso. E é uma coisa assim que aparece nas questões. Aqui ele caiu de uma maneira um pouquinho diferente, juntando aí com o conceito de fratura da diáfise do fêmur, mas também perguntando um pouquinho sobre... Quer botar uma outra de trauma, que foi meio polêmica? Vamos lá. Bota a TRM aí, trauma raquimedular. Tá. Hack. Do reflexo, né? Essa daí. No traumatismo raquimedular, o reflexo bulbo-cavernoso avalia as raízes L5, S1, S1, S2, S2, S3. Galera, assim, quer comentar, Felipe? Eu tenho... Essa daí foi meio... Assim, Por que você tá com essa cara? Você errou essa questão? Errou? Então, mas o que acontece? Essa questão, ela foi retirada do Rockwood, né? E lá no Rockwood, ele fala assim, que o reflexo bulbo-cavernoso, ele avalia as raízes de S2 até S4. Tá? Então, de S2 até S4. Porque existe divergência, tem outra literatura que faz não sei o que, barará. No Campbell ele fala diferente, fala até S5 e tudo. Na verdade, quando você vai ler lá o trecho do Campbell, não fica muito claro, tá meio confuso a escrita deles, fica assim, porque avalia a raiz S5, aí depois, e temos o reflexo bulbo cavernoso, então não fica aquela coisa assim, não, S5 é bulbo cavernoso. Então vamos partir do princípio que no Rockwood está escrito que vai de S2 a S4. Vamos aprender a fazer questão. S2 e S3
tá contido dentro do O intervalo, grupo maior. matemática, né? Tá dentro do S2, universo. tá dentro do universo EO, né? S2 até S4. S4 e S5 não tá contido pela literatura. Então, assim, apesar de que tem muita gente comentando sobre essa questão e talvez achar que vale recurso, Na nossa opinião, não. na nossa opinião, eu acredito que não vale muito recurso, Aquela porque... coisa, né? Se você errou, tenta, né? Mas- assim, vale sempre a pena você, se você tiver um Viu, Felipe? argumento, se você tiver o argumento realmente, porque assim, também não adianta, sei lá, sobrecarregar a banca com milhões de comentários que você vai perder até o seu tempo, mas assim, como a prova esse ano fez uma coisa que não fazia, né, no ano passado não tinha isso de botar a referência, né, logo embaixo. Já teve, ano passado já teve, foi o primeiro ano. Esse ano já teve isso de novo. Então, assim, se ele te guia na referência, ele fala, olha, eu quero desse livro. Então, assim, ele teoricamente se respalda mais, né? É difícil você trazer uma coisa que tá diferente na literatura, porque, olha, no Campbell tá assim, não sei o que tá assado. Mas eu te perguntei meio que tava no Rockwood. Isso então, daí... é o contra-argumento que eles vão utilizar, com certeza. É legal você falar disso aí, Vitor, porque isso é uma questão que já aconteceu em outros momentos e vai continuar acontecendo, né? A gente... felizmente ou infelizmente, a gente tem várias literaturas, né, dentro da referência do Teote, e essas literaturas nem sempre concordam, né, e aí o que acontece? Às vezes gera algum tipo de dúvida, porque, a referência, isso fala aquilo, a outra referência fala aquilo, e às vezes ele põe a questão e fala que puxou daquela referência, e não anula a questão por causa daquela referência. Esse é o tipo de situação que às vezes não tem muito como a gente resolver mesmo, mas é aquilo que a gente fala em aula. Isso acontece muito em pediátrica, né, Vitor? Sim. Tá ali, você tem um livro para você se guiar, e a gente tenta trazer isso nas aulas também, se guia, por exemplo, pelo TAD, né? Porque vai ser o livro mais atualizado. Se você olhar no gabarito, foi o livro que eles trouxeram a maioria das questões de ortopedia pediátrica. Então, assim, na dúvida, vai pelo livro que eles mais utilizam. Mesma coisa de trauma. Tem o livro lá do Tarcísio, do Geraldo Mota? Tem. É um livro, só que é um livro um pouquinho mais atualizado, um livro um pouco mais geralzão, assim, não entra muito a fundo. Trauma, na dúvida, vai pelo que o Rockwood está colocando. Isso vale especialmente para a parte da prova oral, essa parte da habilidade. Que agora com eles trazendo, fica um pouco mais complicado. Eles trazem a literatura para você e você acaba tendo que gravar. Mas isso que o Giovanni falou é importante, né? Pediátrica é um tema que é ótimo para acontecer isso, porque são ainda mais trauma. Às vezes a própria pediátrica em si mesmo também tem 4 livros de referência. Lovell Winter, Tadian, Rockwood pediátrico e o Campbell falam sobre pediátrica. Então, assim, a divergência da literatura é impossível. Sempre vai ter. E o Geraldo Mota, ainda tem isso. 5 livros, cara, que falam sobre o assunto. Então, complicado. Tem uma... Acho que o Abel queria falar alguma coisa. Quer uma, Abel? Eu só queria, pela própria referência deles para a prova, a gente já vê a preferência da própria banca, né? Tem 15 questões com referência do TAD e somente 3 questões com referência do Lovell Winter. Então, em casos de divergência, fica com o TAD. Isso é uma coisa que a gente comentou no Taro. O Abel estava com a gente aquela vez que a gente comentou no Taro. E a gente traz isso em aula também para vocês. Claro. A referência preferencial da banca é o TAD. Mas aí, lembrando, né, ele trazendo a literatura, às vezes fica um pouquinho mais complicado. Mas isso daí, assim, para poder tentar minimizar esse efeito, né, até nas nossas aulas, nos nossos comentários, tudo, a gente sempre tenta buscar mais o TAD, tá? E aí, quando tem divergência, a gente cita o que tá o Lovell Winter e tal, mas tentar memorizar o TAD, que é o que mais vai cair, vai aumentar a sua chance de acerto nas questões. Qual que é a questão, Vitor, você queria colocar? Tem uma pra gente colocar de tuberculose. Essa daí, pessoal, entrou naquelas questões, assim, impossíveis, talvez. A não ser que você tenha, sei lá, feito um trabalho de tuberculose, o seu serviço é referência de tuberculose, eu acho que provavelmente você não sabia nem pra onde andar, pra onde ir. Essa é o tipo da questão, cara, sinceramente, assim, se eu estivesse fazendo a prova, eu ia olhar, fazer um raciocínio anatômico ali mais ou menos, marca, e cara, é aquilo que a gente sempre fala, não é essa questão que vai te derrubar, não é essa questão que pode te derrubar. Então, assim, essa daqui, se alguém acertou, Felipe, diz pra mim, quando você olhou pra essa questão na prova, o que você pensou? Caiu da cadeira? Essa questão aí, acho que foi a quinta questão. Xingou a banca, não? Mas isso aí não tem o que fazer, é aquilo que a gente comentou, vai ter questão que é feita pra você não fechar a prova, é feita, a banca faz questão. Só pra não ter um cara que fala assim, não tirou 100, né? Acertou 100. A banca faz questão de colocar questões bem difíceis, porque é tradição, praticamente, do teórico, colocar questões bem difíceis mesmo.
E essa questão é análise dimensional, galera. Análise dimensional. Então, lá, qual é o maior osso dos descritos aí que temos? O meu raciocínio na hora. Qual que é a explicação, Vitor? Então, assim, na verdade, esse assunto, eu acho até um assunto, essa questão trouxe pra gente reforçou pra gente uma ideia que a gente já tinha, que a gente depois vai fazer, que é trazer realmente alguma coisa mais focada em tuberculose, porque é um assunto que eventualmente cai, e se a gente faz uma revisãozinha breve, aquela coisa para ficar ali guardada na memória, você entender as linhas gerais disso, é uma coisa que pode te ajudar a acertar uma questão dessa, né? Não que isso seja extremamente relevante acertar uma questão dessa, mas assim, o que ele traz? O que a gente precisa lembrar sempre quando a gente vai falar, né? A ideia aqui era uma coisa que eu também não sabia, na verdade, apesar de se fazer ombro e cotovelo, eu nunca vi um caso de tuberculose óssea no cotovelo, tá? No caso, que é uma coisa que eu realmente nunca vi, já vi outras doenças, mas tuberculose eu nunca vi. Então, o cotovelo, ele é a parte, a articulação mais acometida do membro superior. Então, pensou em tuberculose, a gente precisa lembrar na coluna, tá? De 30% a 50% dos casos de... Não, vamos começar de cima, né? A tuberculose óssea, ela só está presente em 10% a 20% dos casos de tuberculose, tá? O que é muito. Não é pouco, porque a tuberculose é uma doença extremamente prevalente, é uma doença que tem ainda no mundo muita prevalência. 10% a 20% desses casos são de tuberculose óssea. Das tuberculoses ósseas, 30% a 50% são na coluna, na torácica baixa, tá? Tu que deu essa aula, Giovanni, tu falou de tuberculose? Não. Não. Essa aula não, né? Porque cara, é uma coisa que é muito específica, mas até torácica, assim, a gente já pensou aqui como caiu essa questão, eventualmente cai, a gente vai trazer uma aulinha extra, né, pro Extensive 2.0 para poder a gente trazer um pouquinho mais de conceito sobre isso. Selo compromisso Ortop Review, vamos trazer para vocês. Na torácica, então, de 30% a 50% é na coluna, tá? Depois da coluna, a parte mais acometida, o esqueleto apendicular mais acometido é o membro inferior, principalmente as articulações de carga, quadril e joelho, tá? Depois disso, vem as outras articulações, membro superior, membro inferior, o pé e o cotovelo, tá? O cotovelo é lá pela 5ª, 6ª posição. Então, assim, cara, e aí no cotovelo, ele perguntava qual é o mais específico. Então, só, de toda a tuberculose, 10% a 20% são ósseas. De toda a tuberculose óssea, não sei quantas, 50% são de coluna. Do restante, apenas 5% é cotovelo. E do cotovelo, um restinho, a maior parte, é nolecra. Então, assim, era uma questão realmente para você não acertar. O cara foi ler, ele falou, vou colocar um assunto X, ele foi ler o livro, aí ele achou esse trecho e falou, vou colocar isso. É assim, não existe um raciocínio clínico por trás dessa questão. A ideia é essa, a pessoa foi lá, leu o livro, vou pegar essa questão difícil e trazer. Aquela engenharia reversa, né? Então, cotovelo, o mais comum é o olecra, não tem um macete, não tem um mnemônico, a gente vai fazer uma aulinha para vocês, tá? Importante saber, que a gente pode complementar o conhecimento aqui também geralmente, na maioria dos casos, o tratamento desses pacientes é com a quimioterapia, como está escrito no Campbell, que é o tratamento medicamentoso, tá? Eu não sei ainda se é RP, hoje em dia é RP. Então, assim, são essas medicações que a gente usa, é isso que a gente faz. Em um pequeno grupo desse aí, às vezes você não tem uma terapêutica adequada, você pode precisar ir lá e tirar o abscesso, a tuberculose mesmo óssea, tá bom? Então, o tratamento é isso que a gente precisa saber sobre esse tipo de questão, uma questão que eu acredito que a grande maioria acertou, provavelmente quem errou, desculpa, a grande maioria errou, quem acertou vai ficar ali naquela porcentagem ali do chute. Todos aprendemos durante a prova. Até porque eles colocaram como letra C, né? E a questão mais chutada, a alternativa mais chutada sempre é a letra C. Se você puder chutar, chute C. C. Ô, Felipe, aproveitando que você está aqui, cara, eu lembrei aqui de uma questão que você chorou um pouquinho para nós e que realmente deu um pouquinho de dificuldade, foi aquela do cisto alçaneurismático. Vamos comentar isso daí. Essa daqui, você que é de tumor aí, eu acho que você teve dificuldade. Por quê, cara? Assim, veja bem, essa questão é uma questão um pouco difícil, porque, veja, o Campbell, ele é muito claro nas imagens que ele coloca pra gente. Então, ele tem as imagens específicas de cada tumor. Tanto do Campbell, quanto o Rockwood também tem algumas imagens de fratura de tumor, né? Porque ele tem uma parte exatamente sobre fratura patológica. E, sendo assim, a gente vê que não tem muito como discutir quando a imagem do Campbell é exatamente essa imagem. Eu vou ser sincero que eu não decorei as imagens todas do Campbell, mas eu reforço que talvez a minha atitude tenha sido um pouco imprudente. Eu acho que vocês que vão fazer prova no que essa vem... Essa questão de tumor visual, a parte visual, de tumor é muito visual, né? Então eu acho que vale a pena vocês
São poucas imagens Sim. que tem no campo. Tanto que até nas minhas aulas, eu sempre coloco as imagens da referência, para poder ajudar nesse processo. Na verdade, assim, isso é um padrão nosso aqui. A gente sempre traz as imagens, isso a gente comenta durante as aulas, que a gente faz questão de trazer as imagens do livro, porque são elas que vão cair na sua Mesmo que às vezes não sejam da melhor qualidade. E isso é um problema, porque se você vai lá ler o livro, vou lá ler Tumor no Campbell, tá. Você começa a ler, ele vai lá, fala do osteosarcoma, do não sei o que, parará. Aí ele fala, mas existe um subtipo que é um negocinho do negocinho do negocinho, aí ele vai e bota uma imagem disso. Então, às vezes, não tem uma imagem legal de uma radiografia de osteosarcoma, mas tem uma imagem de um sarcoma bizarro lá. E assim, isso, às vezes o cara que tá lendo, se bote agora na posição de quem tá fazendo a prova. O cara pega o livro, olha lá e fala, vou pegar isso. Então, é por isso que é importante você pegar o livro, dar uma olhadinha nessas imagens, porque eventualmente cai desse jeito. Então, essa imagem, ela tá lá. Apesar da gente olhar e imaginar aí que pode ser um cisto ósseo, às vezes está ruim de você ver, você não consegue ampliar a imagem tem baixa resolução. Sim. Por que confunde, Felipe, então, o cisto ósseo simples com aneurismático nessa situação? Porque assim, normalmente o cisto ósseo aneurismático, a gente vai pensar mais no paciente com físia aberta, né? E esse paciente, especificamente, ele já está praticamente fechando a físia, né? Tem, às vezes, alguma abertura ainda ali tibial, cicatriz fisária tibial, fibular, e a gente fica nessa dúvida, né? Veja que o que faz a gente conseguir ter esse diagnóstico se é um cisto ósseo simples ou aneurismático vai ser se na ressonância magnética a gente vai ver se tem nível hídrico dentro da imagem, se ele vai ter realmente afilamento de corticais, se ele pode ter alguma tendência de começar a destruir a cortical, porque tanto que isso é outra parte da questão, né? Se é o B2, né? Se é o NQ-B2, que o cisto ósseo simples, classicamente, o NQ-B1, e o aneurismático é classicamente o NQ-B2, é o protótipo do NQ-B2. Se você olhasse bem, com mais afinco, talvez você conseguisse ver que tem uma leve rarefação da cortical interna, né? Sim, da parte mais medular da cortical ali. Eu acho, posterior da fila, sinceramente, difícil. Sinceramente, vou ser sincero, eu acho que o Felipe aí talvez tenha um pouco de dificuldade, porque ele sabe muito de tumor e acabou pensando demais. Eu nem ia lembrar dessa questão de físia aberta e tal. Eu ia pensar em duas coisas. Primeiro, assim, esse afilamento da cortical, né? Então o B2 me tenderia mais pro cisto aneurismático. E o segundo ponto, que talvez vocês não tenham pensado. Galera, teve outra questão de cisto ósseo simples na prova. Pô, dentro de tumor, tem tanta coisa para poder cobrar, vai cair 2 questões de cisto ósseo. Eu acho que talvez seja um pouco de besteira, mas eu penso nisso, tá? Giovanni, isso é importante, cara. Isso é fazer prova. Tem que saber dançar. Tem que saber dançar. Cara, já caiu uma questão de cisto ósseo. Por que vai cair outra na mesma prova? Tem tanta coisa pra cair de tumor, entendeu? Então, eu acho que a grande ideia dessa questão, na verdade, é isso que o Felipe falou. Eu acho que a resolução vai pelo Enequim aí. Muito da resolução vai pelo Enequim aí, tá? Então, lembrando que Enequim é uma classificação que vai classificar tanto tumor de benignos quanto malignos, e o Enequim para benignos é B1, B2, B3, que é o latente, o ativo e o agressivo. Classicamente, cisto ósseo simples é o B1, cisto aneurismático B2 e B3 o TGC. Então, é um caso de B3, geralmente é um TGC. Então, eles não fogem muito disso. Por isso que é importante você fazer questão, você repetir o assunto, então você poderia matar daquela maneira. E aqui a questão do cisto ósseo simples que caiu, né? Até repetida, até. Cara, questão igualzinha, se eu não me engano é o Taro 2016 ou 2018. Importância de fazer Taro. Galera, não tem como você querer aprová-lo do TEOT sem fazer todas as questões que já caíram. Por isso que a nossa plataforma é importantíssima, além das aulas, para você adquirir o conhecimento, mas fazer questão antiga é imprescindível. Então, essa daqui é igualzinha, né? Cisto ósseo simples em adulto, acomete mais frequentemente. Aí, né, a gente lembra, cisto ósseo é mais comum em criança, né? E na criança, a parte proximal do fêmur e do húmero é mais acometido. Então, pode ser que algumas pessoas tenham se confundido e colocado aqui. Mas aqui é a exceção. 15% dos casos de cisto ósseo simples ocorre no adulto. E quando ocorre no adulto, o mais comum é ilíaco e calcâneo. Tem até uma imagem no Campbell, que é um calcâneo, né? Vai, de novo, presta atenção nas imagens. Vai que cai essa imagem, gente. Pra vocês... Essa imagem, inclusive, eu usei na aula de princípios de tumores, na aula do calcânio também. Então, galera, eu acho que é isso, né? Hoje a gente buscou aqui fazer um panorama geral aí da prova, né? São muitas questões, a gente já ficaria aqui, acho que do Taro a gente fez isso de comentar questão por questão. Uma coisa que eu acho importante que vocês veem hoje, que algumas questões a gente separou, olhou tudo, mas muitas coisas o Giovanni veio trazendo e a gente foi olhando questão por questão. E você vê como que é importante
importante a gente fazer questões e ver, mais uma vez, cara, parece repetitivo, parece baboseira e tudo, mas quantas questões dessas aqui a gente comentou que já não estavam em outras provas que você poderia ter acertado, ou poderia ter te ajudado a acertar a questão. Então, assim, quantos por cento da prova você já não matou aqui apenas com questões antigas, né? Sim, e daqui a pouco, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente vai trazer a Renata, à distância, tá lá no Maranhão, na terra dela. A gente vai discutir as questões de mão, tá? Foram bastante questões, tá? Juntando aí uma de tumor que caiu de mão, foram aí 13 questões aí relacionadas à mão, tá? A gente vai discutir com ela também. E eu quero aqui agradecer nosso amigo Felipe, né? Agora, oficialmente, aí, fazendo parte do grupo Ortop Review, vocês vão ver a carinha dele aí. Vocês que vão estar com a gente aí no Extensive 2.0, o Felipe vai trazer aí bastante questões comentadas aí de tumor, principalmente, tá? E agradecer também ao Abel, que também vai participar aí do nosso grupo, aí, da nossa equipe, trazendo também questões comentadas aí na parte de trauma, principalmente. Ele tem um viés, né? Porque tanto eu e o Vitor somos de ombro e cotovelo, então a gente já roubou as questões de ombro pra gente aí, mas tem bastante questões de trauma e o conhecimento que ele tem aí de trauma para poder agregar aí no nosso conteúdo. Felipe, deixa uma palavrinha pro pessoal. Foco, eu vou falando aqui principalmente para ver que vai começar agora, né? Então a gente tem um ano inteiro até o TEOT, imagino que o próximo TEOT seja aí em fevereiro, março do ano que vem, para a gente poder se preparar. Ah, meu Deus, mas minha residência é muito corrida, é muita função, eu não consegui estudar no R1, no R2. Calma que você tem um R3 inteiro. Tem bastante tempo para você conseguir estudar. Foca em questões. Então, o que a gente já conversou aqui, sempre foca em questão, porque é questão que vai fazer você passar. A prova mais difícil, gente, por mais que a prova oral, a prova de habilidades, a gente fica com aquele medo, é a prova teórica. A prova teórica reprova a maioria das pessoas, então você tem que ir bem nessa prova. Porque na oral, na habilidades, vai ter um instrutor e ele está ali para te ajudar. Muito mais do que te atrapalhar. Tem um ou outro cara que vai querer te atrapalhar, mas muito mais ele vai querer te ajudar. Então, vamos para cima, vem com a gente, que a gente vai ter muita coisa boa para mostrar para vocês, poder ensinar vocês, que a gente vai passar junto nesse TEOT. Giovanni, foi tu que ensinou o menino a falar assim? Rapaz, o cara já tá vendendo o negócio, hein? Depois de um discurso do Felipe desse, fica até sem saber o que falar. Mas, obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. E reforço as palavras do Felipe. Foco em questão, foco na plataforma, porque a maior parte da prova a gente consegue desvendar, entendendo como foram provas passadas, como é o raciocínio anterior. E aí a gente tem todo um início de ciclo aí, o ano todo, para trabalhar isso até a aprovação. Show, pessoal. Muito obrigado. Boa, galera. Então, ó, dá uma pausazinha aí, toma um cafezinho, vai no banheiro e volta. Trazemos aí, ó, a correção com a professora Renata. Show. Obrigadão, pessoal. Até o próximo bloco. Valeu, Abel. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Voltamos, galera. Ó, agora a gente vai fazer um translado lá pro Maranhão, diretamente lá do Maranhão para os nossos estúdios. Vamos falar com a professora Renata Pontes, nossa professora de mão. Renatinha, como tá o clima aí no Maranhão e São Luís? Diz pra gente aí como estão as coisas. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que estão aí Ortop Reviewers e futuros Ortop Reviewers? Rapaz, muito calor em São Luís do Maranhão, né? Como vocês bem sabem, né? Meu vizinho aí paraense, Giovanni já morou aqui. Então, assim, muito calor, mas estamos aí. É bom que o calor dá um gás, uma disposição mais a esses comentários. Queria desejar aí um feliz ano novo. Feliz ano novo para os professores do Ortop Review, porque o ano só começa depois do TEOT. Exatamente. E feliz ano novo a todos os residentes do Brasil que estão começando aí a sua jornada na ortopedia. R1, R2 e R3. É isso aí, galera. Ó, se você ainda não conhece a gente, é a professora Renata, especialista de mão pela USP de Ribeirão Preto, nossa professora de toda a parte de mão aqui do curso do Extensive, vai ser do Intensive também, surpresinha que vai chegar para vocês. Renatinha, qual foi aí sua impressão para o TEOT? A minha impressão foi que a parte de mão foi bem honesta, assim. Acho que nada, nossos alunos do Ortop Review não pegaram susto. Acho que uma questão ali ou outra necessitou de mais cuidado, mas de resto foi muito bem explicado em aula e os nossos alunos aí chegaram bem preparados. Eu gostei bastante da prova de mão, achei tranquila. Show, Renata. Obrigadão aí, feliz ano novo para você. Obrigado por estar acompanhando hoje a gente aqui. Então, vamos, sem mais delongas, correr para nossa plataforma para a gente começar a resolver e comentar essas questões de mão aí. Giovanni? Vamos lá, pessoal. Então, você já sabe que a nossa plataforma já mostrou para vocês agora há pouco. Então, vamos lá, vamos filtrar aqui agora TEOT 2023 novamente. E agora vamos falar aí tudo de mão. Essa especialidade, ó, que tivemos aqui, ó, 11 questões relacionadas à mão.
Você vê que tem um peso, assim, relevante para a nossa prova. E já Sim. começa, Renata, primeira questão, Uhum. questão de Polêmica. plexo, Já, de cara. polêmica. O que você diz pra gente aí sobre essa De questão? cara foi uma questão aí que, quando eu li, eu já percebi, nossa, faltou uma palavrinha aí, né? É uma questão passível aí de anular, justamente porque faltou uma palavra no enunciado e a gente vai destrinchar agora aí para vocês. Então, fala o seguinte, ó, na plexopatia neonatal, o critério mais utilizado para a indicação de exploração cirúrgica é o retorno da. Então, idealmente, esse enunciado deveria ter sido escrito é o não retorno, né? A falta de retorno da flexão do cotovelo, resposta letra A. Se tivesse essa falta de retorno, o não retorno, né? Então, o que a gente vê? Se quiser clicar aí já aí no comentário, Ô, Giovanni, no louco, gabarito do você já comentário, trouxe já que comentário já, pessoal? já trouxe, já tá tudo comentadinho aí, bonitinho, tá? Então, o que a gente tem é que a paralisia braquial obstétrica, né, pessoal, é um tema super rico, como a gente falou em aula, eles podem cobrar desde a epidemiologia, os padrões, né, de paralisia, e aqui nessa questão, o autor quer saber quais são as indicações, né, para a exploração microcirúrgica. Então, a gente tem algumas. Uma delas é ausência do retorno do deltoide e do bíceps em 3 meses de vida. Criancinha não retornou nada, está indicado exploração microcirúrgica. Uma outra, lesão total de plexo braquial com Horner. Ó, deu 3 meses essa criança aí, precisa ser submetida à cirurgia. E o mais importante, o fator chave para determinar essa necessidade de exploração é justamente esse retorno da função antigravitacional aí de flexão, né, que seria aí a letra A, se não voltar entre 3 a 9 meses. Então, se o bíceps, né, o retorno da flexão do cotovelo não volta entre 3 e 9, está indicada exploração. Beleza. E quando explora, o que a gente mais faz aí? Faz exploração, localiza ali o neuroma, resseca o neuroma e faz uma enxertia nervosa. Então, pessoal, a gente já começa aí com a primeira questão de mão, uma questão polêmica aí e passiva até de anulação por ter faltado aí essa falta de retorno. Engraçado, Renato, que assim, não é incomum ter questões assim no TEOT que eles esquecem esse não ou exceto, né? Eu lembro de uma questão do TEOT passado de coluna, que foi a mesma coisa, todas as outras alternativas era possíveis, a que era impossível era a resposta, porque eles esqueceram do não, né? Então, acho que realmente essa questão aqui deve ser anulada, né? Com certeza vale o recurso aí para os alunos que erraram ela. Com certeza, essa questão ela foi tirada do Campbell, né? A referência dela é o Campbell, quando tu vai ler lá, tá exatamente, é aquela história da engenharia, é o copia e cola, exatamente, é a engenharia reversa. Ele só pegou, traduziu e jogou para cá, só que esqueceu de botar o não. Então a gente aqui do Ortop Review acha que essa questão vale que vocês realmente entrem com recurso, porque é uma questão que claramente está errada. Não tem aqui divergência de literatura, não tem nada, é uma questão realmente erro de escrita da questão, então é uma questão altamente passível de anulação, tá? Então acho que vale a pena vocês irem atrás, você que está aí pendurado por uma e tudo. Vamos para a próxima. Então, galera, agora a questão número 2, Renata. Doença clássica aqui, né? Doença de Kienbock. Classificação também que, assim, não tem como o aluno chegar na prova sem saber essa classificação. Classificação de Littmann. Foi. Falamos muito em aula isso aí, que Kienbock, fazendo até um paralelo de Kienbock com Duchenne, são duas patologias aí que são muito ricas. Desde a epidemiologia, a classificação, os tipos de tratamento. Então, assim, não tem como chegar no TEOT, né, sem estar sabendo, dominando tudo de Kienbock, principalmente a classificação de Littmann. Durante a aula, a gente deu até uma complementada, falando da classificação artroscópica de Weinberg, porque essa classificação aí de Littmann já foi cobrada há tantos anos que eu pensei assim, não, pode ser que esse ano aí cobrem dos meninos a classificação de Weinberg, mas eles reforçaram mais uma vez a classificação de Littmann, mas já fazendo aí um caminho diferente, levando para o tratamento, né? Qual que é a parte muito boa aí dessa classificação do Dr. Littmann? É que ela guia tratamento, e quando é assim é bem mais interessante. Então vamos revisar juntos aí no nosso comentário. É dividido em 1, 2, 3A, 3B e tipo 4. O que a gente tem, então, na imagem? O estágio 1, pessoal, é um paciente que ele chega para você no consultório com uma dor no punho. Você vai fazer o raio-x, só que o raio-x está normal.
Quando você manda esse paciente para ressonância, o que pode acontecer na ressonância? Aparecer ali uma fratura linear, tá? Então, o tipo 1 é um raio-x normal. Pessoal, como é que a gente trata, já fazendo aí o análogo, como é que trata esse paciente com o estágio de Littmann tipo 1? Você vai fazer uma imobilização prolongada desse paciente, se fala aí de até 2, 3 meses de imobilização, um ciclo aí de anti-inflamatório, depois manda esse paciente para fisioterapia, certo? Estamos aí tipo 1. O tipo 2 é um aumento da densidade do semilunar no raio-x. O tipo 3 ele é dividido em 3A e 3B. Por quê? No 3 há uma fragmentação semilunar. E o que diferencia o 3A do 3B é o colapso carpal. Então, no 3A, a gente não tem aí não tem aí um colapso carpal, tá? O que aí tá até essa figura aí é a figura de uma das fontes bibliográficas, tá? Que é a ortopedia por Barros, tá? E aí ele até coloca aí, ó, 3A, fragmentação semilunar com colapso sem desalinhamento carpal. Mas, idealmente, essa classificação clássica, ela fala que é uma fragmentação sem colapso, tá? Sem colapso e sem desalinhamento. O tipo 3B, que é o que pergunta aí na questão, é justamente a carpectomia, a nossa resposta é o tipo 3B, porque o tipo 3B é a fragmentação do semilunar com colapso, tá bom? Então, ali já não tem mais como você fazer, por exemplo, os tratamentos do 2 e o 3A com uma UNA menos. Então, qual que é o objetivo desse estágio 2 e 3A com uma UNA menos? É você nivelar a articulação. Poxa, a UNA não é menos? Então, ou você faz uma osteotomia de encurtamento do rádio, ou você alonga a UNA. Tá? Então, esse é o objetivo aí dessas duas, 2 e 3A. Sendo que, se a fragmentação ela for maior, 30% a 40%, você tem que associar também um enxerto vascularizado. Pessoal, quando vai chegando ali no 3B, que tem colapso carpal, aí você já tem que pensar em estratégias mais agressivas, como a carpectomia proximal, tá? A artrodese STT, e para o estágio 4, só tem 2 opções de tratamento, que é a artrodese total de punho e a artroplastia, que é muito pouco usada no Brasil. Então, voltando para a questão, a gente consegue responder aí com tranquilidade, falamos isso em aula, o tratamento do estágio 3B, uma das opções é carpectomia proximal, tá? Bem tranquilo, um top review. É legal, Renata, legal, eu gosto da doença de Kimball, que assim, de outras, como você falou do Dupuytren, porque são patologias, assim, bem receita de bolo, né? É tipo assim, epidemiologia, fatores de risco, diagnóstico, classificação, tratamento, assim, meio já sedimentado ali, uma coisa bem organizada. Você falou do Dupuytren, legal, porque caiu na prova teórica. Prova oral, né? Isso. Sendo que eu acho que a parte que mais cai do Kimball que é justamente essa, né? De classificação. De classificação / tratamento. Então, classifique e trate. Sim. Outra questão aqui agora de exame físico, né? Um teste assim bem clássico também, né, Renata? Froment. Sim. E questão repetida, tá? O que eu tô achando interessante, pelo menos da parte aí da mão, é que foram cobrados assuntos que já tinham sido cobrados, mas em vias diferentes. Então, por exemplo, já tinha sido perguntado qual que era o nervo testado em Froment, que é o nervo látice, já vai destrinchar aqui bonitinho o teste, mas assim como foi questionado, né, eu achei muito interessante. Então, falou assim, na semiologia da mão, quando a manobra é positiva, então, quando positiva a manobra, o paciente, ele prende o papel usando o, né? Então, justamente perguntando o que positiva esse teste. Então, vamos revisar juntos aí o teste de Froment. Pessoal, o teste de Froment, ele quer saber como é que está a função do nervo ulnar do paciente através da musculatura do adutor do polegar. Então, essa é a primeira imagem aí, o teste negativo. Você vai colocar um papel entre o polegar e o indicador do paciente e vai ver se a pinça lateral dele está funcionante, entendeu? Se o adutor do polegar dele está perfeitamente aí, está funcionando. Se estiver funcionando, ele vai conseguir fazer a pinça lateral, se o nervo ulnar estiver, né, inervando o adutor, então o paciente vai segurar o papel dessa maneira.
Se o paciente tiver lesão de nervo ulnar e, por conseguinte, né, o seu adutor não está funcionando, ele vai dar uma roubadinha para segurar esse papel. Ele vai fletir a interfalangiana do polegar, tá? E essa flexão da interfalangiana é feita através do flexor longo do polegar, que é inervado aí pelo mediano, mais especificamente pelo nervo interósseo anterior. Então, a gente tem aí como resposta, né, que ele no teste, quando o teste é positivo, quando o teste é positivo, o paciente prende o papel usando o flexor longo, porque o adutor não está funcionando. Eu achei super inteligente essa questão, super interessante, uma maneira de perguntar aí para o candidato o raciocínio por trás do exame, e não só uma coisa bem papum, né? Esse é o tipo da questão que exige realmente um raciocínio do candidato, que ele tem que juntar tanto os conceitos que ele tem da semiologia, do exame físico, com a anatomia, né? Então é um tipo de questão assim que era o ideal de ser todas, né? Uma coisa mais juntando aí conceitos. Isso foi uma coisa, Renato, que a gente comentou, eu e o Giovanni, da agora no outro bloco, que justamente essa prova tiveram muitas questões assim. Tiveram questões que foram repetidas de maneira literal, mas teve muita questão que abordou assuntos comuns de maneiras até mais inteligentes aí, né? Um pouco diferentes. Então foi uma prova que eu achei assim até bem feita, né? Não veio aquelas perguntinhas assim, muito de porcentagem, de exceção. Eu achei realmente questões como essa, assim, realmente a gente vê que são questões que bacana. Deu tempo do cara ter que pensar e fazer uma questão. Não foi aquela história que a gente fala que é da engenharia reversa, que o cara pega um trecho do livro e joga lá com o que nem aquela da plexopatia braquial lá, né? O cara pegou como está escrito no livro e jogou para uma questão. Aqui não. O cara pensou e fez de fato a questão, né? Então, questão boa, questão tranquila. Bora lá, então, mais um tema. Agora, eu achei até um pouquinho mais difícil essa questão, sinceramente, Renato, não sei se você achou mesmo, mas de um tema, novamente, clássico, né? Que sempre tem uma questão sobre lesão de tendão na prova de mão. As lesões dos tendões flexores da mão, que ocorrem na zona 1 de Verdun, né, devem ser reparadas por sutura primária direta quando o intervalo entre os cotos do... E aí, o que você diz pra gente? O que você me ensina aí? Porque realmente eu fiquei em dúvida nessa questão. E aí, olha só, bacana dessa questão é que você já começa eliminando o C de cara. De cara, você né? Por causa da importância. De cara, porque você viu o quê? Zona 1. Zona 1, flexora de Verdun, qual que é o que é ali a descrição da zona 1? Qual é a descrição da zona 1? Distal a inserção. Do dedo que está distal à inserção do flexor superficial dos dedos. Então, se pegou zona 1, só tem como pegar o flexor profundo dos dedos, tá bom? Então, o Orthop Reviewer aí, ele já pegou a canetinha dele, riscou a letra C, e riscou a letra D, tá? E aí ele pergunta, quando é que você pode fazer a sutura direta, né? Pegou um coto, pegou outro e fez ali aquele seu Kesslerzinho modificado e já suturou. Pessoal, quando o gap é menor que 1 centímetro, tá bom? Por quê? Um gap maior que 2 centímetros, ele vai causar uma tensão excessiva. Vai fazer aquele corda de arco, né? Isso, na verdade, o efeito quadriga. Que a gente causa, né? Sim. Então, como os flexores profundos, eles têm uma origem aqui em comum, se você faz uma sutura com uma tensão excessiva em um deles, já vai chegar um deles na palma, e aí essa origem comum aqui vai entender que todos os outros já chegaram. Então, você perde a ADM dos outros dedos, entendeu? Então, tranquilo, para um Orthop Reviewer aí, você responde o quê? É o flexor profundo na zona 1, porque só tem ele, tá? E é quando o gap for menor do que 1. Gaps maior que 2, aí você vai ter que lançar já a mão de enxertia, tá? De reconstrução em 2 tempos, aí já é uma outra coisa. É engraçado, Renata, que essa questão é aquela questão clássica que com anatomia e bom senso o cara respondia, né? Primeira coisa, zona 1 que a Renata trouxe pra gente, então já tira C e D. E aí a segunda parte da alternativa, se é menor ou igual a 1 centímetro, ou se é maior ou igual a 2 centímetros. Então assim, com bom senso o cara fala, não, reparo primário tem que ser um intervalo pequeno. Ele vai lá e exclui a letra B com tranquilidade. É uma questão realmente que o cara não precisa nem conhecer o assunto. Sabendo anatomia e tendo bom senso, ele respondia. Essa questão do Verdun aí mesmo, pensar a questão anatômica ali, matou a questão. Matou a questão já. Sem muitos problemas. Gostei demais dessa também. Mas uma questão boa também. Sim. E mão rematóide. Esse é um tema, Renato, negligenciado, né? O
pessoal olha, vou ser Não por sincero, nós. não pela gente, mas vou ser sincero, quando eu fui residente, Nossa. eu vi a mão reumatóide, eu pulava, assim. Falei, cara, isso aqui não é Deixa pro possível que vai Teote. cair. Deixa E, pro cara, é Teote. incrível como que toda prova dá um jeito de cair em algum momento alguma pergunta de mão reumatoide. Porque a mão reumatoide, ela já é bem mais focada nas deformidades, né? A mão, ela é acometida de uma maneira muito básica na artrite reumatoide, né? Nossos alunos conhecem aí todos os desvios, mas a questão, ele focou especificamente aí na deformidade embotoeira dos dedos, excetuando-se o polegar, o que eu achei sensacional eles terem colocado aí no enunciado, porque como a gente vai ver como é nessa questão, no polegar já é em outra articulação, né? Lembrando, o polegar a gente tem uma falange a menos, então as articulações em que ocorre a deformidade, né, o início da deformidade é diferente. Então vamos lá, o início da deformidade e a resposta da nossa questão é a interfalangiana proximal para causar botoeira. E qual que é a sequência aí dos eventos? Há uma sinovite ali no tecido que conecta o tendão extensor central, tá? A tira central, com as bandas laterais. Com a infiltração da doença, com a sinovite, essas bandas laterais, elas luxam para valar. E com isso, causando aí a deformidade embotoeira. Já no polegar, isso aí já começa na articulação metacarpo-falangiana. Então, se ele não tivesse colocado excetuando-se o polegar, a gente podia aí ter duas respostas, né? A metacarpo-falangiana ou a interfalangiana proximal. Mas como ele colocou excetuando-se o polegar, nossa resposta é interfalangiana proximal, letra D. Questãozinha também tranquila para os nossos alunos. A gente teve um slide aí falando só disso, como é que é essa sequência do início da deformidade embotoeira. Muito Foi bacana. mais chata mesmo, assim, no sentido de tem que meio lembrar, né? Não tem muito uma... Mas daí, visto, a gente sempre reforça, né, com os nossos alunos, né? Esses temas negligenciados, às vezes, têm o mesmo peso de uma prótese de quadril. Sei lá, caiu uma questão de prótese de quadril, que você fica, sei lá, estudando várias aulas, vê na residência várias cirurgias e tal, e caiu uma questão. E às vezes mão reumatoide que você nunca viu, Também, é uma aulinha de, sei lá, 15 minutos ali, e você ganha uma 15 ou questão. 20. Então. É assim mesmo. É meio que a interfalangiana proximal também é o início da deformidade embotoeira, independente de ser reumatoide, né? Sim. Então, meio que o cara Então, também... assim, é uma coisa que você tinha como ter pensado também. Mas, assim, achei muito bacana. Questão muito legal também. E principalmente porque colocou lá o excetuante e o polegar, Tirando né? o polegar, então, fica uma coisa mais concisa, né? Mais fechadinha. Essa daqui, a próxima questão, eu fiquei bem feliz, assim, porque foi uma coisa que você colocou no nosso módulo do Extensive do ano passado, né? Essa aula de lesão traumática do plexo. Eu fiquei até assim, essa aula precisa mesmo e tal. E aí você colocou e realmente caiu uma questão sobre lesão traumática do plexo. Então vamos lá, lesão traumática do plexo, a presença de protração da escápula indica a preservação da raiz de... Basicamente, ele quer saber quem inerva essa musculatura mais anterior aí, né? Exato. E assim, anatomia. É anatomia. O plexo, como o Giovanni estava falando, né? Eu recebi aí a lista do que a gente ia falar de cirurgia de mão, e aí tinha lesão de plexo braquial obstétrica, né? Falei, gente, vamos fazer aí, os meninos toparam, vamos fazer uma aula de lesão de plexo traumática, e a gente colocou aí na nossa aula um slide com esse exame, tá? E tinha lá bonitinho, raiz de C5. Então, nossos alunos aí responderam tranquilos aí, raiz de C5. Vamos revisar, então, um pouco aí da anatomia do plexo e do exame que eles falaram, né? Pessoal, a lesão de plexo braquial, ela nada mais é do que o entendimento da anatomia, tá? Para a prova de vocês, e da anatomia aplicada ao exame físico. E também aí na vida real, porque se você não souber avaliar aí as raízes do paciente que estão acometidas, você não vai ter como nem planejar a cirurgia desse nosso paciente. Então, olha só, esse exame que ele está falando é essa letra A, essas duas imagens aí do paciente em decúbito dorsal, tá? E é justamente, eu até resgatei dois conceitos aí no comentário, que a protração é o afastamento da escápula da linha média, tá? E a retração é a aproximação
da escápula da linha média. E se a gente tiver nossos alunos marombeiros aí, eles vão saber, né, que para malhar as costas aí, para fazer um exercício bem completo aí, bem definido, você tem que fazer esse movimento aí de protração e retração. Então ele fala assim, se o teste de protração da escápula é positivo, qual que é a raiz desse paciente que está preservada, né? Então ele coloca aí que a protração, o paciente tem que ficar deitado, decúbito dorsal, horizontal, você vai pedir para ele trazer os ombros para frente. Se o paciente conseguir isso, pessoal, é aí a preservação da raiz de C5, que é a saída ali, vocês estão vendo ali no cantinho ali, a saída do nervo dorsal da escápula, que segundo aí a literatura, perfeito, Giovanna, a literatura da gente fala aí que ele é responsável pelos segmentos mais superiores aí do serrático. Então, questão tranquila, a gente falou disso em aula, tem essa figura aí no nosso slide e um C5 aí bem gigantesco para os nossos alunos não esquecerem. Muito interessante a questão, gostei bastante. Esse é um tema também que muita gente foge, né? Lesão de plexo, o pessoal tem medo por causa da anatomia e tal, mas não tem jeito, é uma coisa que a gente precisa saber mesmo para E essa pergunta é interessante por causa dessa relevância, né? É a parte mais superior. Não tem como você testar um tronco mais superior, uma parte mais superior do que com a protração, né? Sim. Se não tem protração é porque a lesão provavelmente é bem extensa, né? Sim. Exato. Boa. Muito interessante para planejamento cirúrgico. Isso, é uma pergunta inteligente também. Mais uma essa banca que fez essa prova de mão aí, realmente... Renata, agora uma questão que você discutiu demais com a gente, que você acha que foi um pouco absurda, né? Porque entra naquela porcentagem de 15%, 20% da prova que realmente é mais complicado, é mais difícil, a gente não vê tanto nas outras provas quanto no dia a dia, mas que é aqueles 10%, é aqueles 15%, 20%, né? Que não, na maioria das vezes não vai fazer muita diferença para nossa aprovação. O que você diz dessa questão aí de túnel do carpo? Essa questão, pessoal, é sobre o diagnóstico do túnel do carpo. Então, fala assim, no diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, a ultrassonografia apresenta sensibilidade acima de 97% quando o diâmetro do nervo mediano é superior a. E aí fala o tamanho do diâmetro do mediano aí, na situação, e a que nível. Pessoal, se vocês forem lá no Campbell, na parte de síndrome do túnel do carpo e diagnóstico, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma sequência. Eles vão falar de exame físico, que a gente bateu isso aí em aula, Durkheim, que é o mais sensível, mais específico, né? O Fallen invertido, o Tinel. E aí ele continua a sequência de fala que o mais precoce, né? O que detecta o túnel do carpo, a compressão precoce, é o teste de monofilamento de Siemens-White, tá? E fala dos exames complementares, porque a clínica aí é soberana, né? Então ele fala da eletroneuromiografia, quais são as características de resultado de elétrico que vai fazer você pensar em túnel do carpo, fala da ressonância, que é principalmente quando você está pensando assim, cara, é uma compressão aí por alguma coisa, por um tumor, por gota, né, dentro do túnel do carpo, então aí tem um valor gigantesco, e aí fala da ultrassom, e fala que esta bendita alcança a sensibilidade de 97%, ou seja, ele fala lá dos diâmetros e tudo, mas fala que a maior sensibilidade dela é quando o nervo mediano está maior que 10 milímetros a nível do pisiforme, que é a nossa resposta. Essa então, é a questão assim, de rodapé. Uma questão difícil, questão de rodapé de livro, aquela coisa assim, volta da questão tá valendo e falou assim, aqui, não cobramos isso ainda. Vamos lá, ultrassonografia no túnel do carpo. E aí foi isso. Provavelmente. Vamos aproveitar para revisar só trazer uma outra informação que às vezes pode cair também, que é a questão do exame físico, né? Que a Rê falou. Qual que é o exame mais específico, mais sensível? O Durkheim, né? Isso é uma coisa que eventualmente vai e volta, eles perguntam também. Exato. Boa. Túnel do carpo. Então, galera, isso daqui, ó, é para você não se assustar tanto, tá? Porque faz parte do jogo. Então, o Teote, ele tem isso, 15%, 20%. Na mão não foi diferente, foi aquela questão de plexopatia neonatal, né? Que provavelmente vai ser anulada. E essa questão aqui, que também é uma questão mais difícil de rodapé. Você vê que, assim, dentro de 11 questões, 2 questões eram, assim, mais impossíveis, vamos dizer assim. Mas você tinha aí outras 9 para você garantir sua pontuação aí, sem maiores dificuldades aí com o estudo normal. E não tema espinhoso, que é mão, que o pessoal tem medo e acha que vai se ferrar nisso. Então, Renata, aqui mais uma questão meio difícil, né? Essa da neuropatia do ulnar. O pessoal pegou um pouquinho pesado nessa questão de síndrome descompressiva nessa prova, né? Foi.
Foi, eu até falei para os meninos aí, quando a gente teve nossas aulas de síndrome compressivas 1 e 2, que a gente deu mesmo um tempo para destrinchar tudo, porque é um dos temas de cirurgia da mão mais queridos pela banca. E eu considerei essa questão bem aí, a questão mais difícil da prova de cirurgia de mão, tá? Eu achei que cobrou, assim, a última frase sobre a sessão desse assunto, né? Então, olha só, na neuropatia do lar, a revisão cirúrgica devido à instabilidade pós-neurólise in situ é mais frequente nos pacientes. Vamos rebobinar, então. O autor está perguntando, aquele paciente que tem síndrome do túnel cubital, que foi submetido à descompressão, quais são os tipos de descompressão? Você pode fazer ela in situ, ou seja, você solta ali o nervo ulnar de todos os seus pontos compressivos e deixa ele lá. E tem uma segunda opção, que você descomprime o nervo ulnar e faz a transposição para anterior. Então, ele não quer saber isso, ele quer saber nos pacientes que você simplesmente fez a liberação ali do túnel cubital e deixou in situ. E essa instabilidade é o quê? É quando o paciente, já depois da cirurgia, faz um movimento de flexo-extensão e há o quê? Uma subluxação ou uma luxação do nervo ulnar. Então, quer saber, essa subluxação e essa luxação do nervo ulnar dos pacientes que foram submetidos à neurólise in situ é mais comum em quem? Galera, é em pacientes mais jovens e tinham sintomas prévios mais leves. Resposta aí, letra C. Achei bem difícil a questão, bem rodapé de livro, tá? Falo em gabarito para vocês. Quais que são uns outros casos que há um aumento também de necessidade de operar, né, novamente, que são pacientes com fraturas ou luxação de cotovelo, pacientes que são tabagistas também, eles são submetidos a essa cirurgia. Essa cirurgia é o quê? Transpor esse nervo ulnar para anterior, que pode ser de uma maneira submuscular, transmuscular, subcutânea, tá? Mas, assim, dificinha a questão. Talvez, assim, vamos tentar encontrar uma lógica nisso, não sei se tu concorda comigo. Pacientes mais ativos. Pacientes mais jovens são mais ativos. Então, são pacientes que têm uma Sim. tendência maior a subluxar, tem um músculo, um tríceps maior, isso às vezes empurra o ulnar para fora. E o sintoma leve prévio talvez seja porque um paciente que tinha um sintoma grave, ele não vai só descomprimir in situ, ele vai descomprimir in situ, ele vai descomprimir e provavelmente transpor. Então, talvez, assim, a grande maioria dos pacientes realmente que foi submetido a uma neurólise in situ, ele tinha sintoma prévio leve. Então, a predominância, a prevalência talvez seja essa. Realmente, como ele só cita, essa é aquela questão que a gente fala da engenharia reversa, né? Que o cara pega lá do livro e joga para cá. E às vezes as frases no livro não tem uma justificativa, né? Ele só solta a informação. Então, assim, tentando buscar um racional por trás dessa questão, talvez seja isso. Não sei se vocês concordam. É como a questão que a gente viu também da zona 1, né, flexor? Dá você ali, como se tivesse, depende como você estava na sua tranquilidade, tentar dar um jeito, né? Mas realmente, assim, não é clássico de perguntar, mas tá aí já o comentário e a gente fechando essa questão aí com tranquilidade também. Questão, então, mais difícil da prova aí, eleita pela Renata. Mais difícil da prova de mão, desculpa, eleita pela Renata. De mão. Vamos lá. Outro tema aí espinhoso. Na mão torta radial. É contraindicação para o tratamento cirúrgico da deformidade A. Rapaz, essa é a mais difícil para mim. Falamos disso em aula também. Congênitas, né? Falei para os meninos, olha, congênitas e síndromes compressivas são os 2 temas mais queridos. Vai sempre cair. Não tem jeito, não tem como fugir. E aí, no gabarito comentado aí, eu fiz uma tabela para os meninos, tá? Geralzão aí, de mão torta radial, desde a epidemiologia, coloquei a classificação para eles, tá? Uma coisa que de vez em quando cai na classificação, que é o tipo mais comum, que é a ausência total, que é o tipo 4, e o tratamento, né? Como é que a gente trata essas crianças que têm essa deficiência? O prazo, aí pode ser que pergunta também, uma coisa que eles sempre gostam de perguntar. Você opera pacientes da dactilia com quantos meses? E se tiver desvio angular, é com quantos meses? A mesma coisa que na torta radial. Então, o prazo é aquelas crianças que não têm suporte nenhum para o carpo, de 3 a 6 meses. E a policização, né, que é justamente porque essas crianças que têm um defeito longitudinal do rádio, isso acompanha todas as estruturas mais radiais. E isso inclui o quê? O polegar. Então, você vai ter que fazer um procedimento de policização, que é transformar um outro dedo
em polegar. Então, aí é de 9 a 12 meses. E aí, ela começa no capítulo a contraindicação que a gente falou em aula, né? A contraindicação do tratamento cirúrgico é uma flexão de cotovelo deficitária. Uma delas é a resposta à nossa questão. Outras delas é anomalias incompatíveis com a vida, deformidades moderadas e pacientes adaptados. O Giovanni mandou entregar uma pizza aí pra ti. Tá chegando aí. Toda live que a gente faz, a gente manda entregar uma pizza aqui. O Giovanni adora pedir pizza na hora da live. Não é a primeira vez. Na última do Taro demorou tanto que eu comi no meio da live. Ele comeu no meio da live. Mas beleza, Renato. Isso daqui então é uma questão que... Eu acho isso difícil. Eu acho difícil, mas se você disse que é um tema bem explorado aí na aula sua de alterações congênitas dos membros superiores, acho que o pessoal aí matou também tranquilo, né? Acabou que não fugiu, tipo assim, é um tema difícil, mas uma pergunta simples, né? É aquela história, eles não dificultaram um tema que já é meio complexo. Boa. E mais uma aqui, risartrose agora. O grau 4 da classificação de Eaton e Litter, acho que é assim que fala, meu inglês é péssimo, se diferencia por... Essa é uma clássica, né? É uma questão, a gente comentou já sobre essa classificação em nossas salas de treinamento, né? Se os nossos top reviewers aí tiveram um comentário só sobre risartrose, porque já foi é um tema que já caiu sobre também qual que é o ligamento mais importante ali de estabilização. E aqui, mais especificamente, ele pergunta direto a classificação de Eaton e Littler, tá? É uma classificação que é baseada no raio-x, principalmente o raio-x em perfil absoluto. Como é que a gente sabe que esse perfil é absoluto? Quando a gente vê os sesamoides ali sobrepostos, tá? Então, divide do tipo 1 ao tipo 4. O tipo 1 é um raio-x que é normal, e se você tiver um pouquinho mais de atenção ali, uns olhos de águia, você vai ver que o espaço articular está aumentado. Por que isso? Por causa da sinovite local. Então, a inflamação local ali faz ter um aumento dessa articulação metacárpica, né, do primeiro raio, que é aí o local de acometimento da risartrose. O tipo 2, a gente tem um leve estreitamento articular e tem um osteófito menor que 2 milímetros, tá? No tipo 3, já tem um estreitamento maior da articulação e um osteófito maior que 2 milímetros. E o tipo 4, tá? Que foi o perguntado na questão, já é tudo isso, né, da sequência, né, da cascata da doença, mais acometimento da escápula trapezóide. Então, não tem como chegar, pessoal, aí no TEOT sem essa classificação de Eaton e Litter na ponta da língua, e foi justamente o que eles perguntaram, né? O tipo 4 é de Eaton e Litter, né? Ele se diferencia por quê? Porque pega a articulação escápula trapezoidal. Renato, não sei se você percebeu isso, mas nesse TEOT, em relação aos outros anos, caiu bem mais questões de classificação, né? Parece que vinha numa tendência de diminuir as classificações. E aí até a gente estava comentando agora há pouco com o Abel e o Felipe sobre essa questão, e o Felipe trouxe uma coisa interessante, que como a prova agora voltou ao formato tradicional, né? E tem a prova de anatomia, tem a prova de exame físico, diminuiu um pouco as questões de anatomia e exame físico na teórica aqui, e abriu espaço, né, para essas questões, e parece que eles preencheram esse espaço com muitas questões de classificação. Que era antes, assim. Que era antes, né? Classificação de Littmann caiu para anteriormente, classificação de risartrose aqui também. A gente vê que durante a prova teve várias questões mesmo de classificação. Então, uma coisa aí, ponto para a gente ficar ligado, né? A gente achou que estava diminuindo isso, mas voltou a esse padrão. Voltou. Né? E a última questão. E aí, com isso, a gente. Oi, Rê, pode falar. Não, assim, que com isso a gente fecha a nossa provinha de mão, né? Sim. Isso. Essa questão aqui, até a gente classificou, entra na parte de mão, porque entra como síndrome compressiva. Essa aqui o Vitor, né, até gravou um comentário, colocou já no Instagram. Essa questão, ela na verdade, ela fala sobre a compressão do nervo supraescapular, né? Então, é uma questão que às vezes a pessoa lê aí e fica pensando o que pode acontecer. Às vezes, quem não leu muito o ombro, quem não entendeu muito bem a questão, não entende por que é o cisto gangliônico ali, né? Mas a questão é que o SLAP, essa lesão labral superior, ela acaba fazendo um mecanismo de válvula. Esse líquido sinovial entra ali, forma um cisto paralabral, e esse cisto paralabral se pronuncia para a incisura espinoglenoidal e comprime o nervo o nervo supraescapular. E aí a ideia da questão é justamente falar sobre compressões do nervo supraescapular e falar, diferenciar aquela questão do nervo da incisura supraescapular, ou incisura escapular, onde a gente vai ter
Paralisia uma dos paralisia dois dos dois do músculos supra e do infra. e do infra, Uhum. e aí quando ele fala só infra, a gente já sabe que é na espinoglenoidal, então é uma síndrome compressiva, a gente achou melhor colocar aí, não tanto como SLAP, né, mas como síndrome compressiva do membro superior. Sim. Uma questão até bem inteligente, mais uma dessas assim, que eu achei que É. foi uma questão E quem bem quiser se aprofundar elaborada. mais, a gente colocou já no Instagram, você pode olhar lá, tá uns 3, 4 dias atrás, o Vitor colocou essa questão lá comentada, com mais detalhes, imagens, para você Sim. entender isso daqui. Sim. Renata, muito obrigado por trazer todo o seu conhecimento aí da Imagina, especialidade morrendo mal. de saudade de vocês, do estúdio. Vem para cá visitar a gente tá com saudade. E, Vou em pessoal, breve. você que quer conhecer um pouquinho mais da Renata, a história dela de vida, a formação dela, o que ela faz, o que ela deixou de fazer, por que ela veio até o Ortop Review, você tem um episódio do Ortopcast. Eu não lembro lá agora do qual que início, é, tem um lá do tempinho. início. Procura lá na plataforma, no Uhum. YouTube, você vai conhecer um pouquinho dessa professora sensacional aqui que nós temos na Ortop Review. Vários comentários positivos dos alunos da primeira turma aí do Extensive, e esse ano está garantido participação dela também no nosso módulo de mão, tá bom? E também na sala Tamo de junto. treinamento, aqui na plataforma de questões também vai encontrar vários comentários em texto, em vídeo da professora Renata, para poder ajudar vocês nessa especialidade que, para muita gente, é um pouco É um calcanhar, espinhosa. é um calcanhar de Aquiles ali, então É. é importante vocês venham conhecerem e terem ideia, mais ou menos, só para esses comentários vocês já tiveram uma ideia de como que é a Sim. qualidade, a didática da professora se- Renata, né? Se você depois parar para poder olhar na nossa plataforma a divisão das questões desse TEOT, você vai ver que, por exemplo, quadril foram 3, 4 questões. Joelho, 3, 4 questões. Mão, 10, 11 questões aqui que a gente discutiu. Sim. Então, assim, tem um peso relevante mesmo, tanto que no nosso curso do Extensive, Renato, que a gente vai colocar aí pro pessoal, a gente começar a próxima turma Sim. na quarta-feira, 8 horas, Agora. coloca aí na sua agenda. Você vai ver lá no cronograma, Ansiosa. você vai ver lá no cronograma que o módulo de mão, ele tem mais aulas do que os outros módulos. Tá? A gente tem até mais semanas dedicadas a essa especialidade, porque tem se tornado aí uma tradição. No TEOT passado também, se eu não me engano, foi 12, 13 questões. Realmente tem tido um peso aí bastante relevante para o TEOT. Beleza? Renata, manda um abraço aí pro pessoal. Pessoal, vamos aí agora prestar muita atenção aí nos próximos meses aí. Estou esperando vocês aí no nosso curso. Foi um prazer enorme estar com os meninos, como eu falei, estava com saudade desse clima de comentário de questão. E aí agora é a hora que você tem que abraçar, tá? O seu objetivo aí, os seus sonhos, a sua aprovação, se dedicar aí ao curso, à sua residência, levando tudo aí em paralelo de uma maneira bem tranquila. Vamos desmistificar aí todo esse medo que existe ao redor da cirurgia de mão, que é um assunto tranquilo aí se você vier com a gente, tá bom? Pessoal, foi um prazer enorme e aí até a próxima. Show! Muito obrigado por vocês que acompanharam a gente aqui nessa correção do TEOT. E fiquem ligados que amanhã tem mais, viu, pessoal? Vamos comentar mais algumas aí, né, Giovanni? Trazer o pessoal aí da pediátrica, que é outro tema quentíssimo, importantíssimo. Vocês não podem deixar de manjar de pediátrica, então cola com a gente amanhã que tem mais. Abraço, galera. Até amanhã. Abraço. Tchau, tchau. Obrigadão, Renata.